Na manhã seguinte à tempestade mais violenta que eu já tinha visto atingir aquelas terras, caminhei até a vala alagada ao lado do antigo estábulo para avaliar os estragos. A água barrenta cobria parte da cerca e levava folhas, gravetos e pedaços de casca arrancados dos pessegueiros. Foi então que percebi algo estranho. Bem no centro da vala, a água girava em um círculo apertado, como se estivesse sendo puxada para dentro da terra. Peguei uma estaca de madeira caída perto do mourão e enfiei no centro do redemoinho. 1 metro, 2 metros. A estaca continuou descendo. Quando soltei, ela desapareceu quase inteira, arrastada de lado por alguma corrente subterrânea. À medida que o nível baixava, uma superfície escura começou a surgir sob a lama. Não era pedra, era metal. Naquele exato instante, meu celular tocou. O nome do meu filho apareceu na tela. Pai, está tudo bem? Vi as notícias sobre a tempestade. Olhei para o chão, para a água girando e para o canto enferrujado que acabava de aparecer. Está tudo bem, respondi em voz baixa. Eu ainda não sabia que aquela seria a última manhã em que conseguiria dizer isso sem mentir. O galho se partiu com um som parecido com um sussurro seco. Não houve estalo forte, nem rachadura repentina. Apenas uma entrega silenciosa, como se a madeira estivesse cansada havia muitos anos e finalmente tivesse desistido de fingir que ainda resistia. Eu estava na fileira leste do pomar quando fiquei com as duas partes do galho nas mãos. Por dentro, a madeira tinha a cor da cinza. Não havia verde, umidade ou qualquer sinal de vida escondido sob a casca. Árvores doentes às vezes guardam alguma coisa no cerne, um resto de força que não aparece por fora. Aquele galho não guardava nada. Estava morto havia muito tempo. Meu nome é Renato Azevedo. Eu tinha 60 anos e caminhava entre aquelas fileiras desde os 4. O pomar ocupava pouco mais de 32 hectares nas encostas de Cunha, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, a cerca de 2 horas e meia da capital. De um lado, havia uma estrada municipal estreita. Do outro, uma sequência de morros cobertos por mata, que nas manhãs frias parecia flutuar sobre a neblina. Meu pai construíra tudo com as próprias mãos ao longo de 3 décadas. Quando morreu, deixou para mim a terra, um conjunto de ferramentas de enxercia já gastas, um caderno cheio de medições de solo e uma frase que eu nunca consegui esquecer. No último inverno em que ainda teve força para andar pelo pomar, ele parou ao meu lado, encostou a mão em um tronco e disse: "A coisa mais valiosa nunca é a que aparece na superfície, é sempre a que está por baixo." Na época, achei que tinha entendido. Anos depois, parado diante de uma fileira de árvores secas, depois de 5 safras fracassadas, eu já não tinha certeza de entender coisa alguma. O declínio começara 5 anos antes. Primeiro, a produção caiu um pouco. Os frutos vieram menores, menos doces, com polpa mais fina. Algumas árvores perderam a cor cedo demais. Depois, tudo se acelerou. As folhas começaram a cair antes do fim do inverno. Fileiras inteiras ficaram acinzentadas. Ramos novos deixaram de surgir. A casca rachou em árvores que meu pai havia plantado quando eu ainda era criança. Chamei 3 equipes diferentes de especialistas. A última incluía técnicos da Casa da Agricultura e professores ligados à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Eles passaram 2 dias andando pelo sítio com sondas, medidores de umidade e pranchetas. A conclusão foi a mesma. O solo havia perdido a capacidade produtiva. Na opinião técnica deles, a área já não era adequada para cultivo comercial. "Senhor Renato", disse o coordenador da equipe, um agrônomo jovem chamado Felipe, que usava botas limpas demais e segurava a caneta como alguém que nunca precisara cavar nada com as próprias mãos. "Eu entendo o valor afetivo desta propriedade, mas, do ponto de vista agrícola, o senhor terá retorno cada vez menor. Minha recomendação sincera é considerar a venda." Eu o acompanhei até o carro sem responder. Minha mandíbula estava tão contraída que os dentes do fundo doíam. Antes de voltar para cuidar do pomar, eu passara 22 anos trabalhando como geólogo em operações de mineração em Minas Gerais, Goiás e no interior da Bahia. Aprendera a ler camadas de rocha, fraturas, lençóis subterrâneos e vazios escondidos em lugares que, para a maioria das pessoas, pareciam apenas chão seco.
Eu tinha visto homens declararem uma área inútil e depois encontrar em poucos metros abaixo da superfície exatamente aquilo que poderia salvá-la. Solo saudável não morre de repente. Não um solo que havia produzido por 40 anos, 60 anos, talvez mais. Algo tinha mudado, algo específico, e eu ainda não havia encontrado o quê. Levei o galho quebrado até a oficina na borda da propriedade, uma construção baixa feita com madeira reaproveitada do antigo celeiro. Meu pai havia exagerado na espessura de cada viga, como fazia com tudo, e talvez fosse por isso que o lugar ainda permanecia de pé. Coloquei o galho sobre a bancada, ao lado do martelo geológico dele e do velho caderno de medições. O caderno estava aberto na mesma página havia quase 3 anos. Nela, meu pai registrara leituras de água subterrânea na parte leste da fazenda. Os números não correspondiam aos resultados que eu obtinha agora, também não combinavam com os mapas geológicos do município. Alguma coisa tinha mudado sob o pomar. Eu só não conseguia provar. Por volta das 5 da tarde, o céu ficou da cor de um hematoma. A Defesa Civil acompanhava havia 2 dias um sistema de tempestades que avançava pelo Vale do Paraíba. A previsão falava em ventos acima de 80 quilômetros por hora e mais de 100 milímetros de chuva durante a noite. Seria, segundo os meteorologistas, o temporal mais forte daquela região em quase 30 anos. Antes de escurecer, caminhei uma última vez pelo perímetro. Conferi as lonas das máquinas, fechei as portas do antigo estábulo e limpei as canaletas no limite oeste. O ar cheirava a ferro, folha molhada e uma terceira coisa mais profunda, mineral, fria, que parecia subir do solo quando a pressão mudava. Os agricultores antigos chamavam aquilo de respiração da pedra, como se a terra soltasse o ar antes de uma chuva pesada. Parei no início da fileira leste e olhei para os pessegueiros na luz que desaparecia. Eram árvores que meu pai plantara, podara e tratara durante a maior parte da vida. Árvores em que eu subira quando menino. Árvores que eu ajudara a enxertar ainda adolescente. Árvores que eu vinha tentando salvar havia 5 anos sem conseguir. Ainda estou aqui, falei em voz alta. Ninguém respondeu. O vento atravessou os galhos secos e produziu um som parecido com água correndo. Como se alguma coisa se movesse lá embaixo, procurando uma saída. Entrei em casa. Não dormi. Pouco depois das 3 da madrugada, a tempestade atingiu o vale com tudo o que tinha. As janelas tremeram nos batentes. A porta do estábulo, que eu havia trancado 2 vezes, se soltou e bateu contra a parede externa com tanta força que ouvi do quarto. A chuva veio quase horizontal. Um jequitibá no canto nordeste da propriedade, mais antigo do que a casa, gemeu de um jeito que fez meu estômago afundar. Passei a madrugada sentado na cadeira do meu pai, na oficina, com o caderno de geologia aberto no colo e uma caneca de café frio sobre a mesa. Escutei a tempestade desmontar tudo o que consegui alcançar. Por volta das 4h30, a pior parte já avançava em direção ao litoral. Antes das 5h30, eu vestia as botas. O céu tinha o cinza opaco de metal velho quando saí. Havia galhos por toda parte. Um trecho da cerca ao sul estava no chão. 3 árvores da área central tinham perdido ramos principais. Uma das árvores da parte oeste se abrira ao meio, e as 2 metades se inclinavam em direções opostas, como algo que finalmente desistira de tentar permanecer inteiro. Fiquei parado entre as fileiras e senti uma coisa fria atravessar meu peito. Não era exatamente tristeza, mas algo muito perto dela. Algo que se senta ao lado da tristeza e usa o mesmo peso. Então me virei para o velho estábulo. E parei. Perto da base da cerca, a leste da fundação, o chão estava se movendo, não cedendo, não assentando, movendo-se. A água acumulada no ponto mais baixo girava lentamente para dentro. Formava um círculo firme, deliberado, que não tinha relação com o comportamento normal da enxurrada. Meu coração bateu com força. Eu já tinha visto aquilo antes. Não ali, mas em áreas de mineração. Acima de cavidades subterrâneas onde o teto enfraquecera e a água, depois de muitos anos pressionando a rocha, finalmente encontrara um caminho. Peguei uma estaca de madeira de pouco mais de 1 metro e a empurrei no centro da água. Ela desceu inteira. Busquei outra, maior, com cerca de 2 metros. Também desceu. A corrente a puxou de lado e, por um instante,
Senti a vibração da madeira sendo arrastada por um espaço aberto sob meus pés. Minhas mãos tremiam tanto que precisei pressioná-las contra as coxas. Eu havia passado 22 anos aprendendo a ler o que o chão escondia. E ali estava eu, na luz cinzenta de uma manhã depois da pior tempestade em décadas, vendo água desaparecer sob a terra que meu pai me ensinara a não abandonar. Naquele momento tive a primeira certeza real em 5 anos. Havia alguma coisa debaixo daquela fazenda. E esperara muito tempo para ser encontrada. A água continuava girando quando ouvi uma voz atrás de mim. Renato. Virei. Osvaldo Sampaio atravessava o campo vindo da estrada. Tinha 72 anos e caminhava com a atenção de quem aprendera que o chão nem sempre estava exatamente onde parecia. Usava um casaco de lona marrom e um chapéu antigo que já assumira a forma permanente da cabeça. Osvaldo cultivara a propriedade vizinha por mais de 30 anos. Quando os joelhos não permitiram continuar, vendeu a área produtiva para uma família mais jovem e manteve apenas a casa e um pequeno pedaço ao redor. Antes disso, negociara terras rurais em 4 municípios. Conhecia o Vale do Modo como algumas pessoas conhecem o rosto dos próprios filhos, por hábito, luz e detalhe. Parece que a tempestade levou sua cerca do sul, disse ele, aproximando-se com os braços ligeiramente afastados para manter o equilíbrio. Levou mais do que a cerca, respondi. Ele parou ao meu lado e olhou para o redemoinho. Seus olhos se estreitaram. Ficou calado por alguns segundos, o que não era comum. Osvaldo normalmente tinha uma opinião antes mesmo de chegar ao lugar. Essa vala costuma escoar assim? Ela não escoa. A água entra, fica parada e evapora. Nunca fez isso. Ele se abaixou devagar. Os joelhos estalaram 2 vezes. Enfiou os dedos na lama da borda, puxou um pouco de terra e esfregou entre as pontas dos dedos, como alguém lendo uma língua antiga. O chão está errado, disse. Está oco. Enfiei 2 estacas e não encontrei fundo. Alguma coisa cedeu durante a noite. Osvaldo se levantou apoiando uma mão no joelho. Pode ser uma dolina. Olhei para a água. Ou outra coisa. Outra coisa como o quê? Não respondi. Uma hipótese vinha se formando havia 3 anos, desde que eu relera o caderno do meu pai e percebera que as medições subterrâneas da área leste não apareciam em nenhum levantamento oficial. Mas hipótese sem prova é apenas uma história que a pessoa conta a si mesma para suportar a falta de respostas. Preciso ver o que existe lá embaixo, falei. Osvaldo me lançou um olhar de lado. Você não está pensando em entrar nisso hoje. Hoje não. Primeiro a água precisa baixar. Ele balançou a cabeça com a expressão de resignação que as pessoas desenvolvem quando conhecem alguém teimoso por tempo suficiente. Eu já vira aquele rosto quando recusei vender depois da 2ª safra ruim, quando rejeitei a proposta de uma incorporadora de Taubaté e quando tentei reconstruir sozinho as canaletas no fim da estação chuvosa. Você come alguma coisa? Café. Café não é comida. Tenho mingau de aveia no fogão. Vá lá quando terminar de encarar o chão. Daqui a pouco eu vou. Ele levantou uma mão sem se virar. Isso quer dizer não. Com você sempre quer dizer não. Quase sorri. Osvaldo já atravessava a cerca caída quando meu celular vibrou no bolso. O nome de Gabriel, meu filho, apareceu na tela. Gabriel tinha 34 anos e morava sozinho em um apartamento na cidade de São Paulo. Trabalhava, ou trabalhara até onde eu sabia, em uma corretora de investimentos na região da Avenida Faria Lima. Tentara me explicar 2 vezes o que fazia com contas, fundos e operações. Eu entendera muito pouco. Falávamos talvez uma vez por mês. Ele costumava vir no Natal, mas faltara aos 2 últimos. Era meu único filho. A distância entre nós não era medida em quilômetros. Era o tipo de distância que cresce devagar entre 2 pessoas que se amam, mas não sabem dizer isso. Um dia, você olha e percebe que há um rio inteiro entre você e a outra margem. Fiquei olhando para o nome dele por 4 segundos. Depois guardei o celular. Disse a mim mesmo que retornaria em 1 hora, depois de avaliar os estragos. Tudo isso era verdade. A outra verdade, a que eu não quis admitir, era que ainda não sabia o que havia encontrado. E enquanto não soubesse, não sabia o que contar. Passei as 2 horas seguintes registrando danos. 14 árvores com perda grave de galhos. Cerca de 18 metros de cerca no chão.
parte do teto do galpão de máquinas esmagada por um ramo. Duas conexões da irrigação rompidas no limite norte, mas eu voltava à vala o tempo todo. Por volta das 8 da manhã, a água baixara quase 10 centímetros. O giro diminuíra, mas não parara. Na base onde a lama se afastava das bordas, algo apareceu. Metal. Um canto plano e escuro, coberto por ferrugem e sedimento. Ajoelhei-me sem tocar. Meu pulso acelerou. Eu conhecia aquela forma, aquela pátina, aquela oxidação de ferro antigo em solo rico em minerais. Já vira em acessos selados de galerias de pesquisa em Minas Gerais e Goiás. Aquilo era uma escotilha. Um acesso construído por mãos humanas, enterrado sob o pomar do meu pai, ausente de todos os mapas que eu conhecia. Voltei à oficina quase correndo. Abri a última gaveta do arquivo, puxei os documentos de campo e encontrei o caderno. Minhas mãos tremiam tanto que precisei apoiá-lo sobre a bancada. O que você sabia, morto que passara 30 anos caminhando sobre aquele mesmo chão? O que você sabia e não escreveu? A oficina permaneceu em silêncio, exceto pelo vento passando sob a porta. Mas, em algum lugar abaixo do piso, abaixo da lama, das raízes e de décadas de silêncio, eu poderia jurar que ouvi o som muito distante de água correndo sobre pedra. O nível baixou o suficiente apenas no início da tarde. Durante a manhã, fiz o que precisava ser feito. Cobri o telhado danificado, levantei a cerca provisoriamente e retirei os galhos maiores com um trator. Trabalho físico, do tipo que ocupa as mãos enquanto a mente corre em outra direção. A cada 40 minutos eu voltava à vala. Finquei uma estaca na margem e marquei o nível. Em cada visita, a água estava alguns centímetros mais baixa. Perto da 1 da tarde, a abertura ficou visível. Não era uma simples chapa. Era uma porta de ferro encaixada no solo e cercada por concreto derramado ali havia muitas décadas. As bordas estavam rachadas, manchadas e parcialmente desfeitas. Na oficina, separei uma lanterna de cabeça, o martelo geológico do meu pai, uma corda de segurança amarrada ao engate do trator, outra lanterna, uma faca dobrável e um pequeno medidor de gases que eu guardava dos tempos de mineração. Eu já entrara em galerias abandonadas. Poucas vezes, sempre com equipe e equipamento adequado. Mas conhecia as regras. Testar o ar antes de avançar. Observar paredes e teto, escutar os sons da rocha, nunca se apressar. A alça de ferro estava quase fundida à moldura pela ferrugem. Trabalhei nela por vários minutos, usando óleo e golpes leves. Quando finalmente cedeu, uma lufada de ar frio subiu da abertura. Não era o cheiro agudo de água ativa. Era algo mais antigo e parado. Pedra fria, argila seca e, por baixo, o leve gosto metálico de rocha rica em ferro. Eu conhecia aquele cheiro. Meu peito doeu com a familiaridade. Muito bem. Falei para o buraco aberto na terra do meu pai. Vamos descobrir o que você guardou. O poço descia pouco mais de 2 metros antes de se abrir em uma passagem horizontal. Os degraus de ferro presos ao concreto estavam marrons de ferrugem, mas resistiram quando testei um por um. Desci lentamente. A passagem tinha cerca de 1,5 metros de largura. Eu conseguia ficar em pé mantendo a cabeça baixa. O chão era de terra compactada e estava surpreendentemente seco. Isso significava que algum sistema de drenagem fora construído para proteger o túnel, mesmo quando a superfície alagava. Movi o feixe de luz pelas paredes. Havia camadas horizontais de xisto e calcário, comuns na região. Cerca de 6 metros adiante, encontrei marcas feitas com ferramenta de metal. Não eram riscos aleatórios, eram anotações sistemáticas de levantamento geológico, indicando pontos de amostragem e profundidade. Passei os dedos sobre uma delas. Os sulcos eram fundos e precisos. Eu usara o mesmo tipo de marcação décadas antes. A passagem curvava para a esquerda e se abria em uma câmara do tamanho de uma sala grande, com cerca de 6 metros de largura e quase 4 metros de altura no centro. Quando a lanterna atravessou o espaço, perdi o fôlego. A câmara havia sido usada intensamente. Uma estante de madeira desabara parcialmente, mas ainda segurava frascos de amostras, etiquetas de papel escurecidas, tubos metálicos com testemunhos de rocha e ferramentas tomadas pela ferrugem. Em uma fenda alta, alguém havia escondido um tubo de papelão. Retirei-o com cuidado.
O papelão se desfez ao toque, mas o documento interno estava envolto em tecido encerado. Abri no chão, segurando os cantos com pedras. Era um mapa geológico desenhado à mão. No canto inferior direito, havia uma data escrita com tinta quase apagada, 1943. O mapa mostrava a minha propriedade. O formato dos limites era inconfundível. Debaixo dela, uma rede de passagens e câmaras se estendia por grande parte das áreas leste e norte. Nas margens havia notas técnicas sobre densidade mineral, nível do lençol subterrâneo e composição das rochas. No canto superior esquerdo, circuladas 2 vezes a lápis, apareciam 2 palavras. Depósito significativo. Meus joelhos ameaçaram falhar. Mantive os pés firmes e obriguei a respiração a voltar ao ritmo normal. 22 anos de trabalho de campo me ensinaram que, quando a emoção substitui a observação, a pessoa deixa de enxergar exatamente quando mais precisa. Continuei. No outro extremo da câmara, a passagem prosseguia. Foi ali que encontrei o bloqueio. Uma massa de rocha e argila compactada desabara do teto em algum momento do passado. Não era recente. As bordas estavam arredondadas, cobertas por depósito mineral. O desmoronamento fechava completamente a continuação do túnel. À esquerda, quase escondido sob uma crosta de calcário, havia um encaixe de tubulação de ferro, tampado e corroído. Ajoelhei-me e encostei as 2 mãos na parede ao redor do desmoronamento. A pedra estava fria. Do outro lado, porém, senti uma vibração constante, fraca, mas inconfundível. A vibração de água pressionando uma barreira que não conseguia atravessar. O aquífero que alimentara aquela terra por décadas ainda existia. Ainda estava cheio, ainda se movia, nunca estivera morto. Estava bloqueado. Sentei-me no chão da câmara, no frio e na escuridão, com o mapa aberto sobre as pernas. Cobri a boca com o dorso da mão porque não confiava no som que poderia sair de mim. Meus olhos arderam. Minha garganta se fechou. Meu pai sabia. O mapa. As medições. Os números que não apareciam nos registros oficiais. Ele sabia que havia algo ali. Sabia que a água fora interrompida. E nunca me contou de forma direta. Deixou apenas uma frase repetida durante anos. A coisa mais valiosa nunca é a que aparece na superfície. É sempre a que está por baixo. Olhei para o teto de rocha, sentindo o peso da terra dele sobre mim. Você sabia, falei com a voz áspera. Sabia o tempo todo, e também não conseguiu consertar, não é? A câmara não respondeu. Mas a vibração sob minhas mãos continuou. Paciente. Constante. Insistente. A água ainda se movia. Sempre se movera. Só esperava alguém abrir caminho. Subi de volta com as mãos tremendo e a mente trabalhando depressa demais. Fiquei na luz fria da tarde, olhando para o pomar que eu chamara de moribundo durante 5 anos. Pela primeira vez, entendi que eu vinha fazendo a pergunta errada. A pergunta nunca fora se a terra podia ser salva. A pergunta era se eu tinha conhecimento, tempo e teimosia suficientes para fazer o que precisava ser feito. Segurei o martelo do meu pai. A faca de enxercia que ele me dera continuava no bolso do peito, onde eu a carregava todos os dias sem pensar. Eu tinha 22 anos de mineração atrás de mim, um mapa antigo nas mãos e 32 hectares de solo que não estavam mortos. Nunca estiveram. Meu celular ainda mostrava a ligação perdida de Gabriel. Olhei para o nome dele por um longo instante. Depois guardei o aparelho. Havia trabalho a fazer primeiro. A primeira lição verdadeira que aprendi debaixo da terra não veio de livro ou sala de aula. Veio dos anos em que não havia nada entre mim e milhares de toneladas de rocha, exceto julgamento, atenção e experiência. Nunca se apressa aquilo que a terra ainda não está pronta para entregar. Você lê, escuta, observa. Trabalha com ela como se trabalha com um paciente incapaz de falar, reunindo sinais, comparando mudanças, respeitando limites. Quando finalmente se move, faz isso sabendo por que cada passo existe. Em uma galeria subterrânea, um erro causado por pressa pode ser o último. Naquela mesma noite, espalhei o mapa de 1943 sobre a bancada do meu pai e prendi os cantos com porcas grandes. Cruzei o desenho dos túneis com as curvas do terreno que eu conhecia havia décadas. Reconstruí mentalmente o que existia sob cada fileira, cada valeta, cada trecho de mata.
O bloqueio estava a cerca de 12 metros do poço de acesso, no ponto em que a passagem estreitava antes da câmara principal. Parecia um desmoronamento parcial de teto, provavelmente provocado por ciclos de chuva, seca, frio e dilatação agindo durante décadas sobre uma fratura antiga. O material era uma mistura de placas de calcário e argila compactada. A tubulação na lateral mostrava que alguém planejara instalar ali uma saída controlada. A pessoa que projetara aquele sistema compreendia como a água deveria ser distribuída para a zona profunda das raízes. Por algum motivo, o trabalho nunca fora concluído. Trabalhei de trás para frente. Se removesse o bloqueio de cima para baixo, escorando cada trecho e abrindo a tubulação aos poucos, a pressão acumulada do outro lado poderia devolver a água aos canais antigos sem desestabilizar o túnel. Poderia. Em geologia, essa palavra carrega o peso de tudo o que ainda pode dar errado. Comecei na segunda metade de março, quando as chuvas diminuíram e o solo ficou firme o bastante para suportar o equipamento sem transformar as estradas internas em lama. Aluguei um guincho elétrico pequeno em Guaratinguetá e montei uma estrutura sobre o poço. Comprei vigas de eucalipto tratado para escoramento, cabos, baldes reforçados, máscaras, baterias e um detector de gases mais moderno. Osvaldo apareceu numa manhã fria de abril carregando 2 garrafas térmicas e usando a expressão de alguém que já decidira não dizer tudo o que pensava. "Você vai se machucar", falou, entregando-me uma caneca. "Você já disse isso. Vale a pena repetir." Ele observou o guincho, as vigas, as pilhas de material retirado e os baldes alinhados ao lado da abertura. "Quanto você precisa avançar?" 12 metros a partir da base do poço. Ele girou a caneca entre as mãos. Descobriu o que é aquele sistema? Uma galeria de pesquisa mineral. Provavelmente da década de 40, talvez mais antiga. Alguém aproveitou o túnel para acessar o aquífero e construir canais de distribuição. O teto cedeu e bloqueou a saída. Osvaldo olhou para o chão por um longo momento. Seu pai alguma vez falou sobre a área leste? Sobre as medições de água não baterem? Minha mão apertou a caneca. Não. Falou com você? Ele ergueu os olhos para a serra. Uma vez, muitos anos atrás, disse que aquela propriedade tinha mais coisas do que apareciam nos mapas. Só isso, eu não perguntei. Fez uma pausa. Devia ter perguntado. Ficamos no frio bebendo café. A certeza de que meu carregar aquele segredo sozinho caiu sobre mim como outra camada de neblina. Ele sempre guardava problemas para não pesar sobre ninguém. Eu fizera o mesmo durante a maior parte da vida. Éramos mais parecidos do que eu gostava de admitir. Vou ter cuidado, falei. Osvaldo me olhou por cima da caneca. Ter cuidado não é a mesma coisa que não se machucar. Mas está bem. Quando terminou o café, começou a voltar para a cerca. Antes de ir, virou-se. Se precisar de alguém no guincho, venha me chamar. Vou chamar. Nós dois sabíamos que provavelmente eu não chamaria. Mesmo assim, a oferta valeu mais do que a frase. O trabalho era difícil do jeito mais desgastante. Não era esforço explosivo. Era passar horas ajoelhado ou agachado, com os braços acima da cabeça, dentro de um espaço apertado, frio e escuro. Meus ombros doíam todas as noites. Os joelhos, que reclamavam desde os 50 e poucos anos, iniciaram uma revolta aberta. Eu os enfaixava, diminuía o ritmo e continuava. Retirei o desmoronamento peça por peça. Comecei por cima, escorando cada segmento antes de tocar no seguinte. Algumas placas de calcário pesavam mais de 90 quilos. Movê-las no ângulo errado poderia provocar um novo colapso e me prender na passagem. Aprendi a geografia daquele bloqueio como se aprende a planta de uma casa onde se mora havia anos. No escuro, devagar, até que cada saliência, fissura e ponto de pressão se tornasse familiar. Houve noites em que dormi na oficina. Não porque a casa fosse longe, mas porque a bancada estava mais perto do que a cama e o trabalho havia consumido tudo que eu tinha. Eu acordava antes do amanhecer com a lanterna ainda presa à testa e o mapa a centímetros do rosto. Durante alguns segundos, naquele intervalo estranho entre o sono e a consciência, eu sentia meu pai no cômodo, não como fantasma, como presença. A gravidade particular de alguém que conhecemos tão bem que permanece no ar de certos lugares. "Estou chegando",
Eu dizia para a oficina nunca discutia. No fim de maio, eu havia retirado quase metade do bloqueio. Em junho, a passagem já estava escorada em toda a parte liberada. A crosta mineral em torno da tubulação cedeu depois de dias de trabalho cuidadoso com talhadeira. O ferro era antigo e espesso. Depois de limpo, o mecanismo mostrou que ainda podia ser controlado. No início de julho, restava uma única placa grande. Tinha aproximadamente 1,5 metros de comprimento por quase 1 metro de largura, presa em diagonal contra a parede e sustentada pelo próprio peso e pela argila compactada ao redor. Passei quase 2 semanas planejando a remoção. Onde prender o cabo? Qual material retirar primeiro? Em que ponto eu deveria estar quando a placa se soltasse? Numa noite de quinta-feira, em meados de julho, fiz o último corte na argila. A placa se moveu alguns milímetros. Depois mais. O cabo do guincho ficou tenso. A massa inteira se libertou com um som longo, grave, parecido com uma inspiração, como se a terra soltasse algo que segurava havia décadas. Então ouvi. Não mais como vibração distante. Água correndo sobre pedra. O som cresceu atrás do espaço aberto. Primeiro em filetes, depois em uma corrente firme. A coisa mais comum do mundo e, naquele instante, a mais extraordinária. Um curso subterrâneo, encontrando novamente o caminho para onde deveria seguir. Encostei as costas na parede e fechei os olhos. Meu peito tremia. Minha garganta se fechou com tanta força que precisei inclinar a cabeça para trás e pressionar os lábios. Eu tinha 60 anos e estava sozinho em uma galeria fria no meio do inverno. Não queria desabar na escuridão. Mesmo assim, sentei no chão e fiquei ali por muito tempo, ouvindo. Acima de mim, a fazenda do meu pai permanecia silenciosa sob o céu de julho. Debaixo dela, pela primeira vez em um período que eu nem conseguia calcular, alguma coisa voltava a se mover. Quase deixei de perceber o primeiro sinal. Era uma manhã de agosto. Eu carregava 2 baldes de cobertura vegetal pela fileira leste, olhando para o chão úmido, quando uma mudança na luz me fez parar. Não foi som nem movimento, apenas um brilho diferente entre os galhos. Coloquei os baldes no chão e ergui os olhos. No ramo acima do meu ombro direito, um ramo que eu marcara semanas antes para corte, havia 5 flores, pequenas, imperfeitas, ainda fechadas nas bordas. O rosa muito claro das primeiras flores de pessegueiro, tremendo no ar frio da manhã. Fiquei imóvel. Minha garganta se fechou tão depressa que doeu. A visão ficou embaçada. Levei o pulso à boca, como fizera no túnel, porque certas coisas reduzem um homem a algo mais simples do que a profissão, a idade ou a experiência. Eu estava no barro do pomar, usando botas de trabalho e o velho casaco de lona que pertencera ao meu pai, olhando para as 5 flores. Senti o peito se abrir, como solo ressecado recebendo a primeira chuva. Está bem, falei para o galho, para meu pai, para ninguém. Aí está você. Naquela tarde, examinei todas as árvores da área leste. Antes de escurecer, encontrei flores em 11 dos 23 pessegueiros mais antigos. Não era a maioria, não era a recuperação completa, mas eram 11 árvores declaradas mortas por especialistas, relatórios e carimbos. 11 árvores marcadas para remoção. 11 árvores que apenas esperavam a água de que sempre precisaram. Osvaldo estava na janela da cozinha quando passei pela abertura da cerca. Bateu no vidro e levantou uma caneca, perguntando sem palavras se eu queria café. Levantei as 2 mãos, mostrando 10 dedos, depois mais um. Ele desapareceu da janela. 11, falei quando me entregou a caneca na porta dos fundos. Minha voz ainda não estava totalmente sob controle. Osvaldo olhou para meu rosto. Algo mudou atrás dos olhos dele, entre surpresa e alívio. Na fileira leste? Na fileira leste. Ele assentiu lentamente. Seu pai sempre dizia que aquelas árvores tinham as raízes mais profundas da propriedade. Precisei desviar o olhar e escolher qualquer coisa neutra. Um mourão, a serra, o telhado do galpão. Eu não queria me desfazer por completo na cozinha de Osvaldo Sampaio. Ainda me restava alguma dignidade. Ele estava certo. Consegui dizer. Até o fim de agosto, os 23 pessegueiros da área leste haviam florescido. Na primeira semana de setembro, a parte norte começou a seguir o mesmo caminho. Eu caminhava pelas fileiras todas as manhãs, antes de clarear, ainda com a lanterna de cabeça por hábito.
A cada dia havia algo novo. Um broto, uma folha, um trecho de casca cinzenta revelando o verde vivo do câmbio logo abaixo. Outra árvore demonstrando, na linguagem mais direta que um organismo conhece, que o relatório técnico estava errado. O cheiro voltou na segunda semana de setembro. Flores de pessegueiro têm uma fragrância suave, limpa, quase fresca, menos doce do que as pessoas imaginam. Eu não sentia aquilo havia 5 anos. Quando o aroma desceu pela fileira leste numa manhã de frio leve, parei no meio do caminho e respirei até os pulmões doerem. Era o cheiro da minha infância. De correr entre as árvores ouvindo meu pai gritar para eu não pisar perto das raízes. De manhãs de colheita, de caixas de madeira, terra úmida, suor e fruta madura. Do modo como a luz do fim da primavera atravessava as folhas quando o trabalho finalmente começava a dar resultado. Peguei o celular e liguei para Mauro Nogueira. Mauro atendeu no segundo toque. Renato, como está a serra? Mauro, comecei e parei porque não sabia quais palavras vinham depois. Ele esperou. Mauro sempre soube esperar. Funcionou, falei por fim. Minha voz quebrou na segunda palavra. As flores voltaram, a área leste inteira. Funcionou. Houve um silêncio de poucos segundos. Quando Mauro respondeu, a voz tinha uma aspereza que eu nunca ouvira em 40 anos de amizade. Seu pai sabia que funcionaria. Ele sempre soube do que aquela terra era capaz. Sentei sobre a raiz mais próxima e fiquei ali no chão, segurando o celular, precisando de alguns minutos para voltar a ser alguém capaz de se levantar. A reportagem saiu num jornal regional no fim de setembro. Era uma matéria de interesse agrícola sobre um pomar que contrariara as previsões. Uma fotógrafa jovem usou um equipamento aéreo e registrou a área leste vista de cima. As flores formavam uma névoa rosada contra o marrom das fileiras que ainda estavam se recuperando. O repórter se chamava Guilherme Torres, veio de Taubaté numa terça-feira e passou 2 horas andando comigo, fazendo perguntas inteligentes sobre o solo e a recuperação. Fui cuidadoso. Falei de drenagem, acesso à água subterrânea e reabilitação de raízes. Não mencionei o poço, a câmara, o mapa nem as 2 palavras circuladas a lápis. Guilherme, porém, pesquisara os arquivos públicos. Quando li a matéria na oficina, uma passagem fez meu estômago se contrair. Segundo registros geológicos históricos, a propriedade dos Azevedo estava sobre uma formação de interesse mineral relevante, investigada preliminarmente em meados do século passado, mas nunca avaliada por completo. Ele encontrara a referência do antigo Departamento Nacional da Produção Mineral. Encontrar o índice do levantamento. Li o parágrafo 3 vezes. Depois apoiei as 2 mãos sobre o jornal, como se pudesse empurrar as palavras de volta para dentro do papel. Meu pai mantivera a existência daquela galeria fora de todos os documentos da fazenda porque sabia que certos tipos de informação atraem certos tipos de atenção. Eu passara meses trabalhando sozinho e em silêncio. Agora, a pista estava impressa num jornal regional e circulava pela rede. Naquela manhã, havia 3 chamadas de números que eu não conhecia, todos da capital. 2 mensagens eletrônicas com a palavra oportunidade no assunto. Não abri nenhuma. Sentado à bancada, com o aroma das flores entrando pela janela, senti pela primeira vez algo que não era orgulho, alívio ou gratidão. Era medo. 3 dias depois, o mesmo número ligou 4 vezes. Ao anoitecer, fui até a caixa de correspondência e vi um sedã escuro parado na estrada, pouco depois do portão. O motor estava ligado. Os vidros eram escuros demais para mostrar quem estava dentro. Quando os faróis do meu carro iluminaram o veículo, ele arrancou. Fiquei junto ao portão vendo as lanternas traseiras desaparecerem na curva. O sentimento no meu peito já não tinha qualquer relação com orgulho. Às 11h47 daquela noite, o celular vibrou na mesa de cabeceira. Um número desconhecido. 30 segundos depois, veio outra mensagem. Gabriel. Oi, pai. Vi a reportagem. Parece que o sítio está melhor. Talvez eu devesse subir e dar uma olhada. Virei o celular para baixo e encarei o teto. Do lado de fora, as árvores que eu salvara durante meses de escuridão floresciam na noite fria. O ar trazia o cheiro de tudo pelo que eu havia trabalhado. E alguma coisa no fundo do estômago dizia que a parte mais difícil ainda não começara.
Gabriel chegou numa sexta-feira no início de outubro. Ouvi o carro antes de vê-lo. Era o som de um veículo mantido por concessionária, não pelo dono. Suave, caro e silencioso demais para uma estrada de cascalho feita para caminhonetes de trabalho. Eu limpava uma serra de poda no galpão quando os faróis atravessaram a porta. Coloquei a ferramenta na bancada, limpei as mãos e saí. Gabriel descia de um carro prateado alugado. Usava calça escura e um paletó de tecido fino demais para a noite fria da serra. Era uma roupa correta na capital e ligeiramente errada em qualquer outro lugar. A última vez que eu o vira pessoalmente fora quase 2 anos antes. Em algum ponto daquele intervalo, mudara a maneira como se sustentava. Estava mais ereto. A mandíbula parecia mais rígida. Tinha o rosto de alguém que correra por muito tempo na direção de alguma coisa e ainda não sabia se conseguira escapar dela. Quando me viu, abriu um sorriso largo, parecido com o que tinha aos 12 anos quando fazia algo de que se orgulhava. Pai. Atravessou o cascalho e me abraçou. Eu o abracei de volta. Era alguns centímetros mais alto do que eu desde os 17 anos. Durante aquele breve instante, senti a dor complicada de um pai que ama o filho e não sabe como fechar a distância entre os dois. Por cima do ombro dele, porém, vi seus olhos. Não estavam em mim. Passavam rapidamente pelas fileiras, pela cerca restaurada, pelo crescimento novo da área leste, pelo acesso reformado. Faziam um inventário. Eram olhos avaliando uma propriedade. Não os olhos de um filho que viajara porque sentia saudade. Ele se afastou, segurou meus ombros e examinou meu rosto com preocupação convincente. Você está cansado. Tenho trabalhado. Eu sei. Li a matéria. O que você fez com a drenagem e com as árvores é incrível, pai. De verdade. Levou tempo. Devia ter me ligado. Eu teria vindo ajudar. Olhei para os sapatos urbanos ficando brancos de poeira. Pensei nas noites no túnel, nos joelhos ardendo em julho, nas vezes em que adormeci sobre o mapa. Eu dei conta, respondi. Gabriel assentiu, ainda olhando para o pomar. A reportagem falou em direitos minerários, disse com uma casualidade cuidadosamente ensaiada. Falou que existe um depósito importante sob um grau. Nada visível. O repórter encontrou registros antigos. Houve uma pesquisa preliminar na década de 40. Nunca foi concluída. Mas o que encontraram continua lá, disse ele. Seja o que for. Provavelmente. Ele se virou com entusiasmo. Pai, você sabe o que isso significa? Se houver um depósito viável, só o valor da terra e dos direitos de exploração pode ser enorme. Gabriel, falei baixo. Passei meses debaixo do chão para trazer estas árvores de volta. Não fiz isso para vender o que existe sob elas. Ele parou. Depois sorriu de outro jeito, mais brando, quase arrependido. Claro. Desculpe. Vi a matéria e comecei a pensar nas possibilidades. Você sabe como eu fico. Sei como você fica. Naquela noite, ele preparou. Fez macarrão com molho de tomate, do jeito que a mãe ensinara. Coisa que não fazia naquela cozinha desde pouco depois dos 20 anos. Movia-se com intimidade verdadeira. Abriu o armário certo sem olhar e encontrou o azeite na segunda prateleira. Lembrou onde ficava o escorredor. Falou sobre São Paulo, sobre o trabalho, sobre o casamento de um amigo. Foi engraçado, caloroso e atento. Fez perguntas sobre o pomar, escutou as respostas e riu nos momentos certos. Era o filho de quem eu me lembrava. Era o filho de quem eu sentira falta mais do que admitira. E esse era o problema. Eu passara a vida aprendendo que a superfície quase nunca conta a história inteira. Sentado diante dele, vendo aquela presença que não existia havia anos, eu não conseguia esquecer o meio segundo da chegada. Os olhos fazendo contas. O inventário silencioso. Eu era geólogo. Sabia reconhecer quando algo valioso estava sendo avaliado. Depois do jantar, ele lavou a louça e eu sequei. Conversamos sobre o sistema subterrâneo. Gabriel fez perguntas boas. Mostrei parte do mapa de 1943, apenas a área dos túneis. Antes de levá-lo à cozinha, minhas mãos dobraram para trás o canto onde estava escrito depósito significativo. Não planejei fazer isso, mas aprender a confiar no conhecimento que surge nas mãos antes de a mente formular o motivo. Por volta das 9h30, Gabriel disse estar cansado da viagem e subiu. Ouvi seus passos no quarto antigo.
o rangido da tábua junto à janela e a porta do armário que sempre travava no meio do trilho. Fiquei na cozinha com uma caneca fria ouvindo os sons familiares do meu filho dentro da casa. Pouco antes das 10, a voz dele desceu pelo corredor. Baixa, cautelosa. A voz de quem acredita que a pessoa no andar de baixo está dormindo. Ouvi apenas uma frase. Ainda não. Ele não concordou com nada. Minhas mãos permaneceram em torno da caneca. A garganta apertou. Mantive o rosto neutro, o rosto de um homem sozinho na cozinha, não o de um pai cujo coração acabara de se deslocar dentro do peito. A voz parou. Esperei um minuto, depois outro. Coloquei a caneca sobre a mesa sem fazer barulho, apaguei a luz e fui para o quarto no escuro. Eu sabia, com a certeza de quem passara a vida lendo o que existia sob a superfície, que não poderia enfrentar o que vinha pela frente estando desequilibrado. Precisava pensar. E Gabriel precisava acreditar que eu não ouvira nada. Ele esperou 3 dias antes de tocar no assunto novamente. Dou a Gabriel esse crédito. Hoje sei que paciência era justamente o que ele não tinha, mas durante 3 dias fingiu ter. Na segunda-feira de manhã, eu retirava a madeira morta da área oeste quando ele apareceu com 2 canecas de café e a expressão de alguém que ensaiara uma conversa. Entregou-me uma caneca, ficou ao meu lado e admirou o pomar por alguns segundos. Pai, você já pensou em quanto este lugar vale agora? Tomei um gole. Vale o que sempre valeu. Isso não é mais verdade. As árvores estão voltando. A reportagem circulou. E, se houver mesmo um depósito mineral aqui embaixo, estamos falando de muito dinheiro. Dinheiro capaz de mudar uma vida. Tenho 60 anos. Minha vida não precisa ser mudada. Ele soltou o ar num som curto, quase uma risada. Você passou meses se acabando aqui sozinho. Não quer descansar? Vende. Pega o dinheiro, compra uma casa no litoral. Você mereceu. Olhei para ele. Seu avô levou 30 anos para construir esta fazenda. Não construiu para que eu vendesse tudo e fosse morar na praia. A mandíbula de Gabriel endureceu por um instante. O vô morreu, pai. Eu sei. Estava ao lado dele. A conversa terminou ali. Na terça-feira, Gabriel tentou de novo durante o jantar. Dessa vez falou da minha saúde, dos joelhos, do isolamento. Na quarta, voltou ao assunto no café da manhã e trouxe um número. Disse que um contato estimava que a propriedade poderia valer perto de 20 milhões de reais, talvez mais se os direitos minerários fossem confirmados. O valor era alto o bastante para deixar claro que ele já fizera ligações. Em todas as vezes, respondi não. Na noite de quarta-feira, eu estava na oficina quando ouvi a voz dele na varanda dos fundos. O ar frio carregou as palavras por baixo da porta. O tom era diferente daquele que usava comigo. Apertado, urgente, a voz de alguém sendo comprimido por fora. Estou trabalhando nisso, disse. Ele não vai simplesmente aceitar. Preciso de mais tempo. Houve uma pausa. Eu entendo, sei quanto tempo tenho. Só me dê mais uma semana. Outra pausa, mais longa. Eu disse que entendi. A voz dele rachou na última palavra. Por favor. Fiquei sentado sem me mover. Eu já ouvira homens pronunciarem aquela palavra daquele jeito. Não como pedido, mas como oração de quem não tem mais saída. Gabriel estava com medo. Eu não sabia de quê, mas o som permaneceu dentro do meu peito. Na manhã seguinte, ele colocou uma caixa de multivitamínico para idosos ao lado da minha caneca. Percebi que o seu tinha acabado, disse. Você precisa se cuidar melhor. Olhei para a embalagem azul e prateada. Havia 60 comprimidos. O lacre parecia intacto. Não precisava. Eu sei. Quis fazer. Sentou-se diante de mim, segurando a caneca com as 2 mãos. Desculpe pela insistência sobre a venda. Eu só me preocupo com você sozinho aqui. Observei a sinceridade no rosto dele e a calma controlada das mãos. Agradeço, falei. Abri o frasco, coloquei um comprimido na palma e engoli com café. Gabriel me viu fazer isso com uma expressão que interpretei como alívio. Eu voltaria àquela expressão muitas vezes nas semanas seguintes. O primeiro sinal apareceu nas mãos. Trabalhei com elas durante toda a vida adulta, em túneis, pedreiras, pomares, frio, calor e poeira. Sei como são mãos cansadas. Sei como são mãos envelhecidas. Sei distinguir a dor de trabalho honesto da dor de alguma coisa dando errado. Numa manhã da terceira semana, eu servia café quando minha mão direita tremeu. Foi um movimento pequeno e involuntário.
Um fio de café passou pela borda da caneca. Coloquei a garrafa na pia e observei a mão. Estava quieta novamente, como se nada tivesse acontecido. Disse a mim mesmo que era cansaço. Na manhã seguinte veio a tontura. Quando me levantei da mesa, o cômodo pareceu inclinar. Precisei apoiar a palma na parede até passar. Gabriel ergueu os olhos do celular. Pai, está bem? Levantei rápido demais. Ele assentiu e voltou à tela. No fim da segunda semana, comecei a perder cabelo. Nada dramático, apenas fios demais no travesseiro e no ralo. O sono ficou raso, quebrado por longos períodos de vigília. Uma náusea baixa e persistente me acompanhava à noite. Eu tentava atribuir tudo à idade e aos meses no túnel. O corpo cobra suas contas. Mas uma parte da minha mente não aceitava. Passei 22 anos identificando materiais por cor, textura, densidade e comportamento. Era uma habilidade que eu não conseguia desligar. Os sintomas não seguiam o padrão de fadiga. Seguiam outro padrão, um que ainda não conseguia nomear. A resposta veio numa terça-feira de manhã. Ao alcançar a garrafa de café, derrubei o frasco de vitaminas. A tampa bateu no piso e se abriu. 3 comprimidos rolaram. Um se partiu ao meio, espalhando um pó fino sobre o azulejo branco. Ajoelhei-me. O pó era amarelo muito claro, não branco, como deveria ser. Tinha uma tonalidade metálica discreta que captava a luz da janela de um jeito que fez meu estômago afundar. Eu já vira aquela cor. Não em farmácia. Em uma operação de pesquisa mineral no fim da década de 80, quando um químico mostrara amostras de sulfato de tálio. Um pó pálido, quase sem cheiro, visualmente comum para qualquer pessoa que não soubesse o que estava olhando. O tálio é um metal pesado extremamente tóxico. Compostos derivados dele foram usados no passado como veneno para roedores e acabaram proibidos justamente por serem quase insípidos, difíceis de perceber e capazes de produzir sintomas que se confundem com envelhecimento ou exaustão. Tremores, queda de cabelo, náusea, alterações neurológicas e perda progressiva de coordenação. O efeito se acumula ao longo de semanas. Meus joelhos tocaram o piso antes que eu decidisse me ajoelhar. Apoiei as mãos no azulejo e respirei devagar. Inspirar pelo nariz, soltar pela boca. O modo de respirar quando o chão se move e a pessoa precisa pensar antes de dar qualquer passo. Levantei. Peguei no armário um saco plástico grosso com fecho, do tipo que eu usava para amostras de solo. Recolhi o pó e o comprimido quebrado com cuidado. Fechei o saco. Com uma caneta permanente, escrevi do lado de fora, em letras grandes, a data, o horário e as palavras. Frasco trazido por Gabriel. O trabalho de campo me ensinaram uma regra absoluta. Uma amostra sem identificação é uma amostra sem valor de prova. Guardei o saco no bolso interno do casaco pendurado ao lado da porta. Não na oficina, não no arquivo, num lugar que eu poderia alcançar em poucos segundos. Depois voltei ao balcão, servi café e sentei à mesa. Gabriel desceu 10 minutos mais tarde, com o cabelo ainda úmido e o cheiro do sabonete que usava desde a faculdade. Abriu a geladeira e pegou suco de laranja. Tomou sua vitamina hoje? Minha mão permaneceu firme em torno da caneca. Tomei. Ele se sentou e falou sobre o clima, a cobertura da área oeste e a possibilidade de nova chuva. Eu escutei, respondi e olhei para o rosto do meu filho. Depois disse que precisava verificar uma bomba. Fui à oficina e liguei para Mauro Nogueira. Ele atendeu no primeiro toque. Renato. O que aconteceu? Mantive a voz baixa. Mauro, preciso que venha até aqui. Traga material para a coleta de sangue e tudo o que precisar para preservar uma amostra. Houve uma pausa curta. Mauro me conhecia havia 40 anos. Sabia distinguir um pedido comum do outro tipo. Saio dentro de alguns minutos, respondeu. Mauro chegou por volta das 2 da tarde em uma perua antiga, conduzida com o mesmo cuidado que ele aplicava a tudo. Tinha 63 anos, era um pouco mais baixo do que eu, com cabelos grisalhos nas têmporas, rugas profundas ao redor dos olhos e mãos grandes, firmes, feitas por décadas de trabalho preciso. Ele exercera clínica médica em Campinas por quase 30 anos. Antes de estudar medicina, passara alguns anos em levantamentos geológicos em Minas Gerais e Goiás. Foi assim que nos conhecemos. Era o homem mais cauteloso que eu já encontrara. Em 40 anos, nunca o ouvira dizer algo que não pretendesse sustentar.
Desceu do carro e me viu na varanda. A expressão dele ficou imóvel, não vazia. Imóvel como o rosto de um médico que percebe algo sério e afasta qualquer pensamento secundário. Renato, Mauro, entre. O carro de Gabriel ainda estava no pátio. Eu não esperava por isso. Antes que pudesse explicar, a porta dos fundos se abriu e ele saiu com o casaco vestido e as chaves na mão. Parou ao ver Mauro e estendeu a mão. Gabriel Azevedo. O senhor deve ser o Mauro. Meu pai fala muito do senhor. Mauro apertou a mão dele com a cordialidade tranquila que usava com todos. Mauro Nogueira. Finalmente nos conhecemos. Seu pai fala deste pomar sem parar. É bom vê-lo se recuperando. Os olhos de Gabriel passaram por mim e voltaram a Mauro. Eu estava indo à cidade comprar algumas coisas. Volto em 2 horas. Falou com naturalidade, como se a saída tivesse sido planejada muito antes. Esperei o carro alcançar a estrada. Depois abri a porta. Entre. Mauro colocou a bolsa sobre a mesa e me examinou à luz da janela. Há quanto tempo? Os sintomas começaram cerca de 2 semanas depois que ele chegou. No total, pouco mais de 3 semanas. Mostre o que encontrou. Retirei o saco do casaco e coloquei diante dele. Mauro ergueu a amostra contra a luz, girando devagar. Sua mandíbula se contraiu idadosa. Você identificou data, horário e origem. Cadeia de custódia. Ele pousou o saco com delicadeza. Conte os sintomas na ordem. Falei do tremor, da tontura, da queda de cabelo, da náusea e do sono interrompido. Mauro não me interrompeu. Ao terminar, fez perguntas sobre apetite, formigamento, duração dos episódios e a sensação exata da tontura. Depois abriu a bolsa e retirou o material de coleta. Vou tirar 2 amostras. Uma segue para um laboratório particular que conheço em Campinas. A outra fica comigo como reserva. Puxou as luvas e me olhou. Você parou de tomar os comprimidos, na manhã em que viu o pó. Bom, encontrou aveia na primeira tentativa e encheu 2 tubos. Etiquetou ambos, lacrou e guardou em recipientes separados. Quando terminou, retirou as luvas. Renato, escute com atenção. Se isso for o que estamos pensando, o que fizeram com você não foi acidente nem improviso. Quem preparou esses comprimidos sabia o que estava fazendo. Você precisa decidir com muito cuidado quem terá conhecimento desta conversa. Minha garganta se fechou. Pressionei os dentes até a dor me estabilizar. Ninguém. Só você. Mauro assentiu. Retirou uma folha da bolsa. Esta é uma autorização limitada para um advogado de minha confiança. Se você assinar, ele pode verificar imediatamente qualquer procuração, escritura, pedido de transferência, alteração de direitos minerários ou documento recente apresentado em seu nome nos cartórios da região. Li a folha, peguei a caneta e assinei sem hesitar. Mauro dobrou o documento e o guardou. Como você está aguentando? Meu peito parecia conter uma pedra. Os olhos ardiam. Levei alguns segundos para responder. Estou de pé. Ele colocou a mão no meu ombro por um instante. Por enquanto, isso basta. O carro de Gabriel voltou às 4. Quando ele entrou com 2 sacolas de mercado, Mauro e eu conversávamos sobre um levantamento antigo em Minas Gerais. Não havia nada no ambiente que parecesse diferente de 2 amigos relembrando o passado. Gabriel colocou as sacolas no balcão. Resolveram os problemas do mundo? Mauro riu com facilidade convincente. Estamos tentando. Seu pai disse que você tem ajudado aqui. Tenho tentado. Ele não aceita ajuda com facilidade. Nunca aceitou, Mauro concordou. Eu olhei para a nuca do meu filho e não disse nada. No fim da tarde, enquanto a perua de Mauro desaparecia na estrada, Gabriel ficou ao meu lado na varanda. Ele parece um bom homem. Pareceu preocupado com você. Mantive os olhos na curva onde o carro sumira. É médico. Faz parte do trabalho. 2 dias depois, uma caminhonete utilitária prateada subiu pela estrada devagar, como se o motorista estivesse lendo a propriedade em vez de apenas chegar. O veículo estava limpo demais para aquelas estradas. O homem que desceu usava um terno mais caro do que minha caminhonete. Cinza escuro, camisa branca aberta no colarinho, pasta de couro sob o braço. Sorriu antes mesmo de chegar perto e estendeu a mão com confiança treinada. Senhor Azevedo, fico satisfeito por encontrá-lo. Meu nome é Ricardo Tavares. Represento um grupo privado de investimentos agrícolas e minerais com sede em Belo Horizonte.
Acompanhamos com muito interesse as notícias sobre sua propriedade. Atrás dele, Gabriel descia os degraus da varanda com as mãos nos bolsos, e uma excitação cuidadosamente administrada. Pai. Mencionei alguns contatos que o sítio estava se recuperando. Ricardo entrou em contato na semana passada. Achei que valia a pena ouvir. Observei Ricardo. O aperto de mão era calibrado. O sorriso, constante. A forma de carregar a pasta mostrava que já repetira aquela entrada muitas vezes. Entrem, falei. Ricardo colocou um contrato sobre a mesa da cozinha com a eficiência de um vendedor experiente. O documento tinha capa azul, impressão profissional e 11 páginas. Na primeira, o valor estava escrito por extenso, 19 milhões de reais. Números escritos por extenso parecem mais concretos, mais inevitáveis. Gabriel sentou à minha esquerda, inclinado para a frente. Pai, são quase 20 milhões por uma terra que, 2 anos atrás, ninguém queria comprar. Eu sei ler o valor. Abri o contrato na primeira página. Ricardo falou sobre o grupo, o histórico de aquisições, o prazo e a flexibilidade das condições. Tinha uma voz segura, repleta de detalhes específicos o bastante para parecerem verificáveis, embora nenhum deles pudesse ser conferido ali. Gabriel acrescentava pequenas frases, concordâncias, reforços. Era como alguém empurrando uma porta que outra pessoa já empurrava. Li cada página, li as garantias e declarações, li as condições de fechamento, li o anexo de definições. Na penúltima página, em letras menores, sob o título representante autorizado para fins da transação, encontrei um parágrafo de 11 linhas. Ao assinar, o vendedor autorizava o representante indicado pelo comprador, Gabriel Azevedo, a agir em seu nome em todos os atos ligados ao negócio, inclusive assinatura de escrituras, cessão de direitos minerários, protocolos em cartório e comunicações a órgãos públicos. Era uma procuração escondida dentro de um contrato de compra e venda, linguagem feita para ser percorrida depressa e compreendida tarde demais. Minha mão permaneceu firme sobre o papel. Meu rosto também. Preciso de alguns dias para que meu advogado analise. O sorriso de Ricardo não mudou. Naturalmente. Podemos manter a proposta até o fim da semana. É generoso. Fechei o contrato e me levantei. Ricardo se levantou. Gabriel fez o mesmo meio segundo depois. Naquele meio segundo vi algo passar pelo rosto do meu filho. Não raiva, não pânico. Um cálculo rápido. A expressão de quem ajusta um plano que não seguiu o roteiro. Acompanhei Ricardo até o carro. Enquanto apertávamos as mãos, meu celular vibrou no bolso. Não olhei. Esperei a caminhonete partir e então abri a mensagem. Era Osvaldo. Renato, essa caminhonete é do Tiago Vieira. Ele estudou com Gabriel. Fica estacionada na casa da mãe dele, perto da rodovia. O homem disse que veio de Belo Horizonte, mas esse carro não veio de longe. Não entrei porque não achei certo interromper. Pensei que você precisava saber. Li 2 vezes. Olhei para as marcas dos pneus no cascalho. Meu peito ficou quente, apertado e muito silencioso. Quando voltei, Gabriel estava junto à janela. O que achou? A proposta é boa. Podemos ligar para eles agora mesmo. Olhei para meu filho na cozinha do avô dele e senti uma dor fria, específica. A dor de uma coisa confirmada que ainda desejamos não confirmar. Vou para a oficina. Preciso pensar. Ele abriu a boca. Sozinho, acrescentei sem elevar a voz. Fechei a porta da oficina, sentei à bancada e enviei 2 mensagens. A primeira para Mauro, penúltima página. Procuração escondida. Gabriel como representante. Vieram hoje. A segunda para Osvaldo. Obrigado. Fez certo em não entrar. Explico quando puder. Depois virei o celular para baixo, apoiei as mãos na madeira marcada pelo tempo e encarei o mapa na parede até a respiração normalizar. A mineração me ensinara outra coisa que eu não pensava havia anos. O momento mais perigoso de uma escavação nem sempre é quando se encontra aquilo que procurava. É o instante seguinte. O instante em que você precisa decidir como avançar, sabendo que cada movimento determinará tudo o que vem depois. Osvaldo Sampaio era meu vizinho, havia 31 anos. Durante todo esse tempo, eu nunca o vira atravessar meu portão sem ser convidado. Por isso, quando ele bateu na porta da oficina numa sexta-feira à tarde, enquanto Gabriel estava em Taubaté, dizendo que precisava resolver documentos,
Soube que não se tratava de uma visita comum. Osvaldo bateu 2 vezes, esperou um pouco e abriu a porta. Olhou ao redor do modo como as pessoas observam um lugar onde não entram há muitos anos, comparando o que mudara com o que permanecera igual. Puxou o banco junto ao arquivo e se sentou sem pedir licença. Aquilo confirmou que não pretendia ir embora depressa. Coloquei sobre a bancada a tesoura de poda que estava afiando e esperei. Ele girou o chapéu entre as mãos. Preciso contar uma coisa sobre seu pai, disse. Meu peito se contraiu. Está bem. Eu tinha 22 anos e começara a trabalhar para um corretor de terras rurais do Vale do Paraíba. Era meu primeiro ano. Naquela época, uma empresa de mineração da capital apareceu na região. Um grupo grande, com muito dinheiro. Estavam comprando direitos minerários em vários municípios por meio de intermediários. Quase sempre procuravam pequenos proprietários que não entendiam exatamente o que estavam assinando. Sentei-me na bancada diante dele. Eles procuraram seu pai. Tinham feito pesquisa. Sabiam que havia alguma coisa sobre esta propriedade, ou desconfiavam o suficiente para oferecer muito dinheiro. Para aquela época, era uma quantia capaz de mudar a vida de uma família inteira. O que ele respondeu? Não. Depois voltaram com outro representante e uma oferta maior. Ele disse não de novo. Então pararam de pedir com educação. A oficina ficou silenciosa, exceto pelo vento contra a parede norte. O que fizeram? Ferramentas desapareceram. O mesmo trecho da cerca leste caiu 3 vezes no mesmo mês. A tubulação de irrigação foi cortada 2 vezes. Ninguém viu nada. Ninguém sabia de nada. O responsável pelo posto policial naquela época não demonstrou grande interesse em investigar. Minhas mãos estavam pressionadas contra as coxas. Seu pai nunca falou disso em público, continuou Osvaldo. Não queria chamar atenção, não queria que ninguém examinasse a terra de perto. Uma vez, só uma, ele me disse que a única forma de manter algo seguro era impedir que as pessoas erradas soubessem que aquilo existia. A faca de enxercia no bolso do meu peito pareceu ficar mais pesada. Eu a carregava havia 11 anos, desde a semana seguinte ao enterro do meu pai, por um hábito que nunca analisara direito. Agora estava analisando. Ele sabia da galeria, falei. Não era uma pergunta. Osvaldo assentiu devagar. Acredito que sim, não sei quanto sabia, nunca explicou diretamente. Mas o modo como falava da área leste, as medições naquele caderno, os valores de água que não apareciam nos mapas oficiais. Renato. Ele estava protegendo a propriedade de gente que destruiria tudo na superfície apenas para alcançar o que havia embaixo. Minha garganta se fechou. Respirei pelo nariz até a pressão diminuir. Ele deveria ter me contado. Sim, respondeu Osvaldo. Deveria. Ficamos alguns segundos com essa verdade simples entre nós. Ela doeu mais do que qualquer justificativa teria doído. Osvaldo voltou a girar o chapéu. Estou contando agora porque o homem do terno e a caminhonete me lembraram daquilo. O uso de intermediários, a conversa de uma empresa distante, a pressa para assinar. Foi muito parecido. Gabriel não conhece essa história. Não teria motivo para escolher o mesmo método. Não, concordou Osvaldo. Mas a pessoa por trás dele talvez conheça. A ideia caiu dentro de mim como uma pedra em água parada. As consequências se espalharam antes que eu pudesse contê-las. Fui até a janela. A fileira leste estava diante de mim, cheia de folhas novas. As flores já tinham dado lugar aos primeiros frutos pequenos. 5 anos de espera, meses de trabalho no escuro, 11 árvores voltando numa manhã que me partira por dentro. Quando foram atrás do meu pai, perguntei sem me virar. Quando derrubaram a cerca e roubaram as ferramentas, o que ele fez? Continuou trabalhando. Saía no mesmo horário todas as manhãs. Não mudou a rotina. Não deixou ninguém perceber que estava preocupado. Osvaldo ficou em silêncio por um instante. E começou a anotar tudo. Datas, horas, carros que apareciam na estrada, ferramentas desaparecidas, nomes, conversas. Mantinha um caderno separado dos registros da fazenda. Virei-me. Quando eles finalmente passaram do limite, seu pai estava preparado. Foi por isso que recuaram. Sentei-me novamente. Minhas pernas pareciam mais pesadas. Obrigado. Osvaldo colocou o chapéu e caminhou até a porta. Parou com a mão no batente.
Seu pai foi o homem mais teimoso que conheci, mesmo considerando você. O canto da boca dele se moveu. Digo isso como elogio. Depois que saiu, permaneci sozinho por muito tempo. Pouco antes das 6, ouvi o carro de Gabriel entrar na propriedade. O motor desligou. A porta bateu. Retirei a faca de enxercia do bolso e a segurei com as duas mãos. Depois aguardei, levantei e fui preparar o jantar. Osvaldo estava certo. Meu pai também. Havia uma única maneira de lidar com o que se aproximava. Continuar trabalhando, não mudar a rotina e garantir que ninguém percebesse que eu estava esperando. Mauro ligou às 6 da manhã seguinte. Em 40 anos de amizade, nunca me telefonara tão cedo, nem quando a mãe morreu, nem quando eu o chamei de um hospital depois de um acidente de mineração. Para Mauro, as horas antes das 7 pertenciam à pessoa que as estava acordado. Desde as 4h30, permanecia deitado no escuro, ouvindo a casa respirar. O piso do quarto de Gabriel rangia quando ele se mexia. A parede norte fazia seu ruído habitual antes do amanhecer. Eu repassava tudo na mente como quem examina uma malha de sondagem, área por área, procurando o detalhe esquecido. Atendi no primeiro toque. Mauro. Renato. Meu advogado ligou ontem. Encontrou uma coisa nos registros. Sentei na cama. Do outro lado da parede, o piso do quarto de Gabriel rangeu uma vez e se calou. Diga. Uma procuração pública foi lavrada 4 dias atrás em seu nome. Concede poderes amplos para operações imobiliárias, direitos minerários, instrumentos financeiros e assinatura de documentos. Segurei o telefone com tanta força que a borda marcou minha palma. A assinatura foi o que chamou a atenção do advogado. Você é canhoto desde criança. A parte final de sua assinatura sempre se inclina para a esquerda. Ele comparou vários documentos. Na procuração, o traço termina à direita. Quem assinou usou a mão direita. Cerrei os dentes. Já foi utilizada? Ainda não. Foi lavrada, mas nenhuma escritura ou transferência foi concluída com ela. Meu advogado apresentou uma impugnação imediata, comunicou o tabelionato, o registro de imóveis e a vara de registros públicos. Enquanto a contestação estiver ativa, a procuração não poderá sustentar nenhum ato. Mauro fez uma pausa. Mas quem preparou o documento pretendia agir depressa. O tabelionato fica em Taubaté. O advogado está levantando o nome de quem solicitou o ato e do profissional que redigiu a minuta. Minha garganta apertou. Gabriel foi a Taubaté na terça. Disse que precisava resolver papelada. Mauro não comentou diretamente. Deixou espaço para que eu chegasse sozinho à conclusão que já conhecia. O que devo fazer? Nada que pareça diferente. Meu advogado cuida da parte documental. Os resultados do laboratório devem chegar em até 48 horas. Quando tivermos a análise e a origem da procuração, haverá material suficiente para procurar o delegado Paulo Siqueira. Paulo era delegado da Polícia Civil havia 11 anos. Antes disso, trabalhara como investigador e depois como delegado substituto. Eu o conheci havia quase 2 décadas. Quando Gabriel tinha 10 anos, Paulo treinara o time infantil de futebol de uma associação local. Durante 6 sábados, eu o vira se abaixar diante do meu filho para ensinar como apoiar o pé e olhar antes de chutar. Meu peito parecia pressionado por um peso. 48 horas, falei. Talvez menos, respondeu Mauro. Ligarei no instante em que souber. Depois que a ligação terminou, fiquei na beira da cama olhando para o chão. Minhas mãos tremiam. Não era o tremor pequeno causado pela substância. Era o tremor de um homem que acabara de confirmar aquilo em que mais desejava estar enganado. O despertador de Gabriel tocou no quarto ao lado. Ouvi o som eletrônico, o silêncio depois que ele desligou e o rangido do assoalho quando se levantou. Fui até a janela. A área leste começava a surgir da escuridão. As árvores do meu pai, as árvores que eu quase perdera, as árvores que trouxera de volta depois de meses no subsolo. Às 6h40, Gabriel bateu na porta. Pai, está acordado? Posso preparar o café. Afastei-me da janela, coloquei a mão na maçaneta e organizei o rosto de um homem que dormira razoavelmente bem e não tinha nada especial na cabeça. Seria bom, respondi. Desço em 1 minuto. Gabriel sorriu e seguiu para a escada.
Observei meu filho de 34 anos caminhar de meias pelo piso da casa do avô e senti o peso frio do que as próximas 48 horas exigiriam. Eu recuperara o pomar uma vez. Mauro ligou novamente às 4 da tarde. Desta vez, a voz não estava apenas cuidadosa. Estava abalada. Em 40 anos, eu nunca ouvira Mauro Nogueira abalado. Renato, preciso contar o que acabou de acontecer. Eu estava na oficina. Gabriel saíra depois do almoço, dizendo que precisava fazer algumas ligações. Pegar o carro, o casaco e o celular, sem dizer quando voltaria. Conte. Uma jovem apareceu no meu consultório há cerca de 2 horas. Chama-se Luana Duarte. É namorada de Gabriel, ou era. Depois de hoje, não sei se essa palavra ainda serve. Minha mão se fechou ao redor do telefone. Ela chegou em péssimo estado. Tremia, chorava e não conseguia completar uma frase. Fiz com que se sentasse, dei água e esperei. Mauro respirou fundo. 4 dias atrás, Luana ouviu Gabriel falando ao telefone na cozinha. Ele pensava que ela dormia. Falava sobre dosagem, tempo e quantas semanas ainda seriam necessárias. A oficina pareceu ficar menor. Ela passou 2 dias tentando se convencer de que ouvira errado, continuou Mauro. Repetiu a conversa na cabeça, procurou outro contexto. Na quinta-feira, Gabriel voltou ao apartamento e olhou para ela através da mesa. Fez Luana perceber que não havia entendido errado. Apoiei a mão livre na bancada. Ela tinha um celular antigo dele, um aparelho que Gabriel deixara de usar havia 3 meses, mas nunca apagara. Luana o colocou na bolsa sem saber exatamente por quê. Hoje de manhã conseguiu abrir o aparelho e encontrou mensagens. Quais mensagens? Mauro leu. Gabriel escreveu. Quantas semanas até ele ficar confuso demais para contestar qualquer documento? A resposta dizia: 2 ou 3, se você aumentar um pouco a dose. Os efeitos neurológicos são cumulativos. Paciência é a única variável. Gabriel respondeu: eu não tenho paciência. Há pessoas que vão me procurar se isso não for resolvido. Coloquei o celular sobre a bancada. Não o joguei. Apenas o apoiei com cuidado, como se ele tivesse acabado de me entregar uma coisa que não podia ser derrubada. Então o peguei novamente, porque Mauro ainda falava. Renato, está me ouvindo? Minha garganta se fechara. Inclinei a cabeça para trás, pressionei os lábios e respirei pelo nariz até confiar na voz. Estou. As palavras saíram ásperas. O que Luana disse no fim? Mauro ficou em silêncio por alguns segundos. Ela disse: eu achava que ele só queria o dinheiro. Não sabia que queria tirar o próprio pai do caminho. A oficina reteve aquela frase. Do lado de fora, os pessegueiros estavam cheios de frutos ainda pequenos. As árvores do meu pai. As árvores que eu salvara. A razão de tudo aquilo ter começado. Pensei em Gabriel aos 9 anos, correndo entre as fileiras e rindo. Pensei no molho que preparara na primeira noite. Pensei no frasco de comprimidos sobre a mesa. Depois parei, porque nenhuma dessas lembranças terminava num lugar onde eu pudesse entrar naquele momento. Ela ainda está com o celular? Entregou para mim. Também fez uma declaração por escrito e assinou diante de testemunhas. Guarde tudo. Não deixe sair de sua posse. Já está guardado. Renato, quando o laboratório confirmar a substância, teremos a procuração, as mensagens e o depoimento. Precisamos chamar Paulo. Amanhã, respondi. Quando o resultado chegar, faremos isso da maneira correta. Está bem. Depois que desliguei, fiquei na oficina até ouvir o carro de Gabriel no cascalho. Levantei, coloquei a faca de enxertia no bolso e fui preparar o jantar. Como sempre, o laudo chegou numa manhã de domingo. Mauro ligou às 7h43. Eu já estava vestido, em pé diante do balcão da cozinha, com uma caneca de café que ainda não tocara. Não dormira de verdade. Passara a noite refazendo mentalmente a sequência dos acontecimentos, como quem revisa um levantamento antes de comprometer máquinas, pessoas e dinheiro. Atendi antes do segundo toque. Está confirmado, disse Mauro. Falou baixo, como médicos falam quando precisam entregar uma verdade difícil. Não com suavidade, porque suavidade pode sugerir incerteza. Com clareza. Sulfato de talho. A concentração no seu sangue está acima do limite compatível com intoxicação aguda. Você não corre risco imediato, sobretudo porque interrompeu o consumo. Mas,
Se tivesse continuado por mais 2 ou 3 semanas na mesma dose, poderíamos estar falando de dano neurológico permanente, tremores irreversíveis e alterações cognitivas duradouras. Coloquei a caneca sobre o balcão. Sulfato de talho. Um composto quase sem cheiro e quase sem gosto, conhecido justamente por produzir sintomas que imitam cansaço, envelhecimento e doença natural. Acumula-se devagar, confunde, espera. Era a substância perfeita para ser dada a um homem de 60 anos que morava sozinho e acabara de passar meses realizando trabalho físico extremo. Renato, Mauro chamou. Estou ouvindo. Gabriel ainda pensa que você toma os comprimidos? Pensa. Comprei outro frasco de multivitamínico numa farmácia de Lorena. Paguei em dinheiro. Todas as manhãs, coloco um comprimido verdadeiro no bolso antes de descer. Na frente dele, abro o frasco antigo, faço parecer que engoli um dos comprimidos e depois tomo o verdadeiro quando estou sozinho. Houve um breve silêncio. Foi inteligente. Foi necessário. No andar de cima, o despertador de Gabriel tocou. O mesmo som eletrônico de todas as manhãs. Em 20 minutos, ele desceria com o cabelo úmido, perguntaria se eu tomara vitamina e eu responderia sim. Seria a última vez. Mauro, ligue para Paulo. Diga que precisamos nos encontrar hoje. Peça que traga tudo o que considerar necessário e peça que venha ao meio-dia. Olhei pela janela. As árvores da área leste estavam carregadas de frutos ainda verdes, há poucas semanas da colheita. Preciso da manhã para rever tudo. Cada prova, cada horário, cada ligação. Quero colocar o material diante dele sabendo que não esqueci nada. Você não esqueceu, disse Mauro. Eu sei. Mas preciso saber nos ossos, não apenas na cabeça. Ele entendeu. Ligarei para Paulo. Depois que desliguei, apoiei as mãos no balcão, o peso completo das últimas semanas. As mãos tremendo, as manhãs de tontura, as noites acordado, ouvindo meu filho dormir do outro lado da parede enquanto eu catalogava o que ele fazia. 1 minuto. Então ouvi os passos de Gabriel e comecei a preparar ovos. Às 6h58 ele entrou na cozinha. Não precisava ter feito isso, disse ao ver o café da manhã. Eu sei. Sentou-se e serviu o café. Depois olhou para o frasco no balcão. Já tomou sua vitamina? Já. Coloquei o prato diante dele. Coma enquanto está quente. Gabriel sorriu, pegou o garfo. Sentamos frente a frente e falamos sobre a cobertura da área oeste, sobre a previsão de chuva e sobre o que precisava ser feito antes da colheita. Terminamos o café como duas pessoas que não tinham entre si nada além de uma manhã tranquila de domingo. Essa foi a última mentira que contei ao meu filho. Paulo Siqueira ligou às 9h47. Eu estava na oficina com a porta fechada. Gabriel saíra depois do café dizendo que precisava fazer ligações. Não perguntei para onde ia. Já passara da fase das perguntas. Paulo tinha 52 anos. Era metódico do jeito que profissionais da lei em cidades pequenas precisam ser. Numa cidade pequena, um erro não desaparece no ruído. Permanece. As pessoas lembram. Quando vi o nome dele na tela, meu peito se apertou. Paulo, Renato, preciso fazer uma pergunta direta. Quero uma resposta direta. Sempre. Recebi hoje uma ligação de uma empresa chamada Grupo Minerário Horizonte, supostamente de Belo Horizonte. Disseram que estão verificando a situação jurídica da propriedade antes de concluir uma operação. Afirmaram possuir um contrato assinado para a cessão dos direitos minerários do sítio. A oficina ficou silenciosa. Você autorizou alguém a vender ou ceder esses direitos? Não, não autorizei. Ouvi Paulo soltar o ar lentamente. Era o que eu temia. Contei a ele o necessário. A procuração forjada. O resultado do laboratório. As mensagens no celular antigo, o falso comprador e o veículo emprestado. Não interrompeu. Paulo não interrompeu. Essa era uma das coisas que eu respeitava nele. Não preenchia o silêncio quando outra pessoa ainda precisava falar. Quando terminei, ele ficou alguns segundos calado. Se Gabriel usou uma procuração falsa para assinar uma cessão e receber dinheiro por transferência, temos fraude documental, estelionato, falsidade ideológica e possivelmente uma operação interestadual, disse. A Polícia Federal pode entrar por causa da negociação minerária e das transferências eletrônicas. A tentativa de envenenamento fica com a Polícia Civil e o Ministério Público Estadual.
Eu sei. Não posso segurar isso, Renato. Você entende? Entendo. Não estou pedindo que segure. Fiz uma pausa. Mauro chegará ao meio-dia com tudo. Laudos, amostra, cópia da procuração, mensagens e declaração de Luana. Quero entregar pessoalmente, com nós três presentes. Paulo demorou a responder. Renato, disse por fim, eu sinto muito, de verdade. Minha garganta fechou. Esperei até conseguir falar sem perder o controle. Eu sei, Paulo. Ao meio-dia. Na oficina, não na casa. Estarei aí. Depois da ligação, fiquei na janela. 32 hectares de árvores, 60 anos de mãos da família Azevedo naquele solo. Meses de frio, escuridão e trabalho que deixara marcas nos meus joelhos. Sob tudo aquilo, água passando por pedra. O segredo que meu pai protegera porque sabia que conhecimento nas mãos erradas se transforma em arma. Gabriel encontrara o caminho até ele. Ao meio-dia, Paulo e Mauro viriam. A história que começara numa manhã de fevereiro, com água girando numa vala, chegaria ao ponto para o qual talvez estivesse avançando desde o início. Olhei para a faca de enxercia, para o mapa na parede, para a letra do meu pai no caderno aberto. Eu ainda estava ali. E de um jeito ou de outro, a fazenda também estaria no dia seguinte. Mauro chegou às 11h53. Entrou na oficina com a bolsa no ombro e uma pasta de papel pardo sob o braço. Colocou as duas sobre a bancada sem cerimônia. Paulo chegou 7 minutos depois em sua caminhonete particular, não em viatura. Foi uma escolha deliberada. Eu percebi e agradeci em silêncio. Os três ficamos ao redor da mesa do meu pai, sob a luz que entrava pela janela norte. Vamos colocar tudo em ordem, falei. Mauro começou pela amostra. O saco com o pó, identificado e datado. Depois mostrou os 2 laudos independentes, ambos confirmando sulfato de talho acima do limite de intoxicação aguda. Em seguida vieram a cópia da procuração, a análise da assinatura e a comunicação formal de impugnação feita ao registro de imóveis. Por último, colocou sobre a mesa 6 páginas de mensagens impressas, com horários e remetentes, e a declaração assinada de Paulo examinou cada item lentamente. Fez perguntas sobre a preservação da amostra, o transporte dos tubos de sangue, a certificação do laboratório e a forma como Luana entregara o celular. Mauro respondeu com precisão. Quando terminou, Paulo alinhou as folhas numa pilha e pousou as mãos sobre elas. Preciso fazer 2 ligações. Uma para a unidade regional da Polícia Federal, por causa da negociação e das transferências. Outra para o promotor de plantão, por causa da tentativa de homicídio, da falsificação e da associação entre os envolvidos. Olhou para mim. Depois dessas ligações, o caso seguirá o tempo das autoridades. Não o nosso. Entendo. Gabriel está na propriedade? Saiu de manhã. Voltará para o jantar. Desde que chegou, não perdeu uma refeição à noite. Paulo assentiu. Quero um investigador e uma equipe aqui cedo amanhã, antes que ele tenha a oportunidade de sair. Venham às 7. Normalmente ele só desce depois das 7h20. Paulo guardou os documentos numa bolsa lacrada. Apertou a mão de Mauro e depois a minha. O aperto foi longo, firme, mais compromisso do que cumprimento. Vejo você às 7. Quando ele partiu, Mauro e eu ficamos na oficina sem falar. Não porque faltassem palavras, mas porque havia palavras demais e nenhuma tornaria aquilo suportável. Mauro serviu café de uma garrafa térmica e me entregou uma caneca. Como está se mantendo inteiro? Minhas mãos pareciam mais velhas do que 6 meses antes. Continuo vendo Gabriel aos 9 anos, falei. Correndo entre as árvores e gritando sobre os primeiros frutos. Mauro olhou para o café. Eu sei quem... Sei o que fez. Não estou confuso sobre isso. Mas continuo vendo o menino. Isso não desaparece, respondeu. E talvez não deva desaparecer. O carro de Gabriel entrou às 5h15. Mauro se levantou, recolheu a garrafa e apertou meu ombro uma vez. Amanhã. Entrei em casa e preparei frango assado, batatas e vagens da horta, as mesmas que Gabriel dissera gostar quando chegou. Coloquei 2 pratos, 2 copos, sal e pimenta no centro. Ele entrou cheirando ao ar frio, lavou as mãos e comentou que o pomar parecia bonito visto da estrada. Também achei, respondi. Comemos. Gabriel falou de um amigo que se casaria em dezembro e perguntou se eu iria à capital. Disse que dependeria da colheita. Ele lavou a louça.
Eu sequei. Conversamos sobre uma frente de chuva prevista para o fim da semana. Às 9, disse estar cansado e subiu. Fiquei muito tempo sentado depois que a luz do quarto se apagou. A casa fazia os sons de sempre. A madeira assentando, o refrigerador ligando, o vento passando entre as fileiras. Retirei a faca de enxercia do bolso e a coloquei diante de mim. Carregar aquele objeto todos os dias durante 11 anos. Durante os 5 anos em que o pomar morreu. Durante os meses no túnel. Durante as semanas em que meu filho tentou desmontar minha vida por dentro. Olhei para a lâmina fechada. Depois aguardei e fui para a cama. O dia seguinte exigiria tudo o que eu tinha. Eu pretendia estar pronto. Não levantei a voz. Tomei essa decisão na noite anterior. O que quer que acontecesse, eu não gritaria. Não por falta de raiva. Havia em mim uma raiva fria, profunda, sem nome limpo, assentada no fundo do peito como pedra no fundo de um poço. Mas aquela manhã não precisava de raiva. Precisava de clareza. Desci às 6h15 e coloquei os documentos sobre a mesa da cozinha. Não em arranjo dramático. Apenas em ordem. Laudos, fotografia da procuração, comparação das assinaturas, mensagens, declaração de Luana e a amostra lacrada. Preparei café. Fiquei diante da janela observando o pomar surgir da escuridão, galho por galho. A caminhonete de Paulo estava estacionada no fim da estrada de acesso, fora da vista da casa. Às 6h58, ele enviou uma mensagem curta. Estamos aqui. Use o tempo que precisar. Gabriel desceu às 7h22. Estava de meias, com o cabelo ainda desalinhado e o celular na mão. Entrou na cozinha e parou. Olhou para a mesa. O rosto não se desfez imediatamente. Isso foi o que eu não esperava. Durante 4 segundos permaneceu igual, como se a mente recusasse aquilo que os olhos mostravam. Então o celular escapou da mão e bateu no piso. Ele não se abaixou para pegar, pai disse. A voz perdera a forma. Saiu fina, instável, sem o controle que a sustentara por semanas. Pai, eu posso... Sente-se, Gabriel. Ele se sentou, não com a postura segura da cidade. Caiu na cadeira como algo cuja estrutura interna havia cedido. Os cotovelos foram para a mesa. As mãos cobriram o rosto. O ar entrou e saiu em solavancos. Sentei diante dele, com as mãos abertas sobre a madeira. Não vou pedir explicação, não preciso. Tenho aqui tudo o que preciso saber. Esperei até que ele baixasse um pouco as mãos. Quero apenas uma resposta. Você entendia o que estava fazendo comigo? Não com a fazenda. Não com os direitos minerários. Comigo. Gabriel ergueu o rosto. Os olhos estavam vermelhos. A mandíbula tremia. Sim, respondeu quase sem voz. Eu sabia. Alguma coisa atravessou meu peito. Não a raiva. Algo mais antigo e pior. A dor de ouvir confirmada uma verdade que você desejava manter impossível. Por quê? O rosto dele desabou. Os ombros se curvaram e um som saiu de sua garganta. O som de alguém chorando de um lugar fundo demais para o choro comum. Eu estava com medo, pai. Muito medo. As pessoas a quem eu devia não iam esperar. Não era só cobrança. Elas iam me encontrar. Eu não sabia o que fariam. Não conseguia enxergar outra saída. Pressionou as mãos contra os olhos. Eu sei que isso não explica. Eu sei. Mas eu estava encurralado. Não sabia como sair. Ele não conseguiu terminar. Ficou sentado à mesa do avô, tremendo sob o peso do que fizera. Olhei para meu filho por um longo tempo. Depois me levantei, fui à porta dos fundos e abri. Paulo entrou com 2 investigadores. Gabriel ergueu os olhos e ficou imóvel. A imobilidade de quem correu até não haver mais lugar para correr. Paulo informou seus direitos em voz firme e cuidadosa. Gabriel não resistiu. Levantou quando pediram, colocou as mãos onde indicaram e permaneceu em silêncio. Quando os investigadores o conduziram para fora, ele se virou uma vez. Olhou para mim. Sustentei o olhar. Não desviei. Também não fui à janela vê-lo partir. Fiquei na cozinha do meu pai, ouvindo os veículos descerem pela estrada até o som desaparecer. Subi para o quarto de Gabriel a fim de separar algumas coisas que poderiam ser entregues depois. O casaco melhor, o carregador, um livro que estava na mesa de cabeceira. Abri a gaveta da escrivaninha perto da janela procurando a carteira, que ele às vezes deixava ali. A carteira não estava. Havia apenas uma folha dobrada. Reconheci a letra imediatamente. Gabriel sempre inclinara as palavras ligeiramente para a esquerda, apesar de todas as professoras
que tentaram corrigir. O papel estava macio nas dobras, como fica quando é aberto e fechado muitas vezes. Sentei na beira da cama e desdobrei. O texto fora escrito em momentos diferentes. A pressão da caneta e o ângulo das linhas mudavam no meio da página. Ele falava primeiro da dívida, quase 6 milhões de reais. Escrevera nomes, datas, juros que cresciam de modo impossível e ameaças iniciadas 6 meses antes. Relatava noites sem dormir, contas refeitas até o amanhecer e tentativas de encontrar uma saída que nunca aparecia. Falava de pessoas que sabiam onde Luana morava, onde ele trabalhava, por quais ruas passava. Perto do fim, havia um parágrafo sobre mim. Eu repetia para mim mesmo que você entenderia se soubesse o medo que eu sentia. Que você, mais do que qualquer pessoa, saberia como é estar debaixo da terra no escuro, sem uma saída clara. Repeti tantas vezes que quase acreditei, mas nunca lhe dei a oportunidade de dizer se era verdade. Essa é a parte que não consigo explicar nem para mim. Acho que eu sabia o que você diria. Acho que sabia que encontraria outro caminho. E acho que tive medo de que, se você encontrasse, eu precisaria conviver com o que já tinha começado. Fiquei sentado por muito tempo. A luz da manhã atravessava as cortinas que ele mesmo pendurara aos 16 anos. Ainda eram as mesmas, ligeiramente tortas no varão. Pela janela, os pessegueiros se moviam no vento. Dobrei a carta seguindo as marcas originais. Coloquei-a num envelope limpo e escrevi o nome do meu advogado na frente. Não o nome de Paulo. A carta poderia ser prova ou poderia estar protegida por algum direito de defesa. Essa decisão não cabia a um pai tomar sobre o filho. Cabia a profissionais que não estavam sentados na cama onde aquele filho dormira quando menino. Desci, guardei o envelope no bolso junto da faca de enxertia e fui para o pomar. As árvores precisavam ser examinadas. O dia não pararia por causa do que acontecera. Eu também decidira não parar. Nas semanas seguintes, o processo avançou em velocidades diferentes. A parte mais urgente correu depressa. Gabriel foi mantido preso preventivamente, enquanto a Polícia Civil investigava o envenenamento e a falsificação. A Polícia Federal assumiu a apuração das transferências eletrônicas e da tentativa de cessão dos direitos minerários. O nome por trás das mensagens era Marcelo Horta, advogado de Taubaté que preparara a procuração falsa e fizera a ponte com o grupo interessado no depósito. A inscrição profissional dele foi suspensa enquanto respondia por associação criminosa, falsidade documental, fraude e participação na tentativa de homicídio. O chamado Grupo Minerário Horizonte não era uma empresa estruturada como Ricardo Tavares descrevera. Era uma combinação de investidores, consultores e empresas de fachada. Alguns sabiam da fraude. Outros alegavam ter recebido documentação que parecia regular. O contrato foi anulado, qualquer valor depositado foi bloqueado e os direitos sobre a propriedade permaneceram intocados. Ricardo não se chamava Ricardo Tavares. Seu nome verdadeiro era Rogério Teixeira. Trabalhava como intermediário havia anos e receberia uma comissão se eu assinasse o contrato naquela manhã. Tiago Vieira, o antigo colega de Gabriel que emprestara a caminhonete, afirmou que acreditava estar ajudando numa reunião comercial comum. A investigação determinaria o quanto ele sabia. Luana prestou depoimento completo. Não foi acusada. Mudou-se temporariamente para a casa da irmã em Campinas e nunca voltou à fazenda. Eu não a culpei por isso. Algumas portas, depois de abertas, mostram um lugar ao qual a pessoa não consegue voltar. Paulo me ligava apenas quando havia algo que eu realmente precisava saber. Mauro acompanhava a queda do talho no meu sangue. Os tremores diminuíram lentamente. A náusea desapareceu primeiro. O sono demorou mais. O cabelo voltou a crescer de forma irregular, mais claro em alguns pontos. Meu corpo se recuperava. A casa, não. A parte mais difícil daquele período não era o trabalho físico. Eu conhecia dor nos joelhos, costas travadas, mãos cortadas e noites mal dormidas. Sabia carregar esse tipo de peso. O que eu não conhecia era o peso da ausência depois da traição. A caneca que Gabriel usara continuava no armário. O quarto mantinha o cheiro do sabonete. Às vezes, ao entrar na cozinha antes do amanhecer, eu esperava ouvir os passos no piso de cima.
O silêncio chegava um segundo depois, sempre renovado, como se a casa precisasse me contar a mesma coisa todas as manhãs. Não fui a todas as audiências. Meu advogado compareceu quando minha presença não era necessária. Entreguei a carta encontrada na gaveta e deixei que ele decidisse o procedimento correto. Em determinado momento, soube que a defesa de Gabriel usaria a dívida, as ameaças e a coerção como parte do contexto. Contexto não é absolvição, mas também não é nada. Eu conseguia sustentar duas verdades ao mesmo tempo. Meu filho fizera algo monstruoso. Meu filho também fora um homem aterrorizado, manipulado por pessoas mais experientes, preso numa dívida que crescera além de qualquer controle. Uma verdade não apagava a outra. Nos primeiros meses, Gabriel me escreveu 3 cartas. Não abri a primeira durante uma semana. Ela ficou sobre a bancada da oficina, ao lado do caderno do meu pai. Quando finalmente li, não havia pedido de perdão nas primeiras páginas. Havia uma descrição dos fatos, quase mecânica, como se ele precisasse colocar tudo em ordem antes de chegar perto do que sentia. Na última página, escreveu apenas: "Eu não espero que o senhor me perdoe. Preciso apenas que saiba que, todas as manhãs em que perguntei se tinha tomado o comprimido, uma parte de mim esperava que dissesse não. Eu poderia ter parado. Não parei. Essa é a verdade que vou carregar." Dobrei a carta e aguardei. Não respondi naquele dia, nem na semana seguinte. A resposta veio quase um mês depois. Escrevi 4 linhas. "Você é meu filho. Isso não muda. O que fez também não muda. Ainda não sei como essas duas verdades cabem na mesma vida. Estou trabalhando para descobrir." Mandei a carta sem acrescentar nada. O pomar continuou exigindo decisões. A água restaurada alcançara bem a área leste e parte da norte, mas eu precisava regular o fluxo para não saturar as raízes. Instalei válvulas novas, caixas de inspeção e pontos de medição. Usei o mapa antigo como base, mas não como ordem. O sistema de 1943 fora projetado para outra época, outro clima, outro modo de cultivo. Meu pai deixara pistas. Não respostas completas. Essa distinção passou a importar muito para mim. Osvaldo aparecia quase todas as manhãs com café. Nunca perguntava diretamente sobre Gabriel. Em vez disso, falava do tempo, das pragas, da fruta se formando ou de uma cerca que precisava de reparo. Quando eu queria contar alguma coisa, contava. Quando não queria, ele respeitava. Mauro vinha a cada 2 semanas no início. Fazia coleta, verificava reflexos, força nas mãos e sensibilidade nos pés. Depois, as visitas passaram a mensais. Em uma delas, caminhamos até a entrada da galeria. Ele ficou olhando a escotilha aberta e as vigas de segurança. "Foi aqui que tudo começou", disse. "Não", respondi. "Aqui foi onde apareceu." Mauro me olhou de lado. "E onde começou?" Pensei no meu pai escondendo mapas. Em mim deixando ligações do meu filho sem resposta. Em Gabriel acumulando dívida e medo sem dizer uma palavra. Em 3 homens da mesma família, cada um convencido de que o silêncio protegia os outros. Talvez tenha começado muito antes de qualquer um de nós perceber. Mauro assentiu. Esse era o tipo de resposta que ele não tentava melhorar. A primeira colheita veio no início de dezembro. Não foi grande. 6 caixas de madeira na área leste, justamente a parte que havia sido declarada perdida. Os frutos não eram perfeitos. Alguns eram menores, outros tinham formato irregular, e muitos carregavam marcas da longa recuperação. Mas eram pêssegos, reais, firmes, cheirosos, nascidos em árvores que não deveriam estar vivas. Coloquei a primeira fruta madura na palma da mão e fiquei olhando para ela. A casca tinha manchas douradas e vermelhas. Um risco fino atravessava um dos lados. Meu pai teria separado aquela fruta para consumo da família, não para venda. Dizia que a aparência era uma opinião e o sabor era um fato. Cortei com a faca de enxercia. A polpa estava suculenta. O cheiro se espalhou no ar quente. Comi metade ali mesmo. A doçura não era perfeita. Tinha uma acidez forte perto do caroço. Ainda assim, foi a melhor fruta que provei em muitos anos. Osvaldo estava no fim da fileira quando alinhamos as 6 caixas. Retirou o chapéu e o segurou contra o peito. Ficou em silêncio por um longo momento. Seu pai teria gostado de ver isso, disse por fim. Minha garganta apertou. Olhei para as caixas. "Teria", respondi.
Mauro veio de Campinas no sábado da colheita. Caminhou comigo entre as fileiras antes que o calor aumentasse. Fazia perguntas sobre a vazão, a recuperação das raízes e o plano para a parte oeste. Andávamos como havíamos percorrido linhas geológicas décadas antes, dois homens atravessando um terreno que tentavam compreender. No fim da área leste, Mauro parou e olhou para trás. As árvores estavam cheias, e a água passava silenciosamente sobre o chão. "Você sabe o que fez aqui?", disse. Não era pergunta. Sei o que meu pai começou. Ele me olhou de lado, não é a mesma resposta. Não, mas é a resposta certa. Durante a colheita, separei uma caixa. Mandei para o local onde Gabriel estava preso, seguindo as regras da unidade e depois de confirmar que frutas frescas poderiam ser recebidas em determinada quantidade. Não escrevi mensagem longa, apenas coloquei um bilhete, primeira colheita da área leste. Dias depois, chegou outra carta dele. Eu me lembro de quando o vô me ensinou a saber se um pêssego estava maduro sem apertar. Ele dizia para sentir o cheiro perto do cabo. Eu tinha esquecido até abrir a caixa. Obrigado por não ter deixado as árvores morrerem. E obrigado por não fingir que eu não existo. Li 2 vezes. Guardei com as outras. No fim de janeiro, retirei a estaca vermelha do chão. Fui antes do nascer do sol, quando ninguém estava acordado e a serra ainda era uma massa escura contra o céu. A estaca fora colocada pelos técnicos anos antes, na borda da área leste. Tinha sido fincada profundamente e as estações haviam apertado a terra ao redor. Trabalhei para os lados durante vários minutos até o solo soltá-la. Segurei a madeira nas 2 mãos e li as palavras marcadas na tinta desbotada. Área imprópria para agricultura. Levei a estaca até a pilha de madeira velha ao lado do campo de máquinas. Coloquei-a por cima e voltei ao pomar sem olhar para trás. A placa não estava errada sobre o momento em que fora colocada. Naquele momento, as árvores realmente não conseguiam produzir. O erro estava em transformar um diagnóstico temporário numa sentença definitiva. Esse é um erro que as pessoas cometem com a terra e umas com as outras. No começo do ano seguinte, assinei um acordo limitado com uma empresa geológica regional. Não vendi a propriedade, não cedi controle total. O contrato permitia pesquisa e extração em escala reduzida, com acesso por pontos fora das fileiras produtivas, monitoramento independente da água e obrigação de restaurar qualquer dano. A receita seria dividida e cobriria os custos do pomar por muitos anos. Partiria para um fundo de proteção ambiental da propriedade. Outra parte seria usada para modernizar a irrigação e recuperar a área oeste. Não era rendição. Era um acordo entre o homem que cuidava da superfície e a riqueza sob ela, feito em condições que mantinham as 2 vivas. Antes de assinar, li todas as páginas. Depois pedi a 2 advogados que lessem. Solicitei uma terceira análise técnica. Marquei cada cláusula que tratava de procuração, representação, cessão, sucessão e acesso. Nunca mais permitiria que letras pequenas tentassem decidir meu destino. A investigação mostrou que meu pai estivera mais perto da verdade do que eu imaginava. Os documentos antigos encontrados com Marcelo Horta incluíam cópias de levantamentos da empresa que pressionara meu pai décadas antes. A organização mudara de nome, dividira-se, vendera ativos e desaparecera juridicamente, mas parte dos arquivos circulava entre consultores privados. Alguém encontrara referência ao depósito depois da reportagem. Gabriel, desesperado por dinheiro, entrara em contato com uma pessoa que prometia solução rápida. Essa pessoa o apresentou a Marcelo. O plano começou como falsificação e venda sem meu conhecimento. O envenenamento veio depois. Segundo as mensagens, Gabriel hesitou no início. Marcelo sugeriu que a deterioração de saúde me tornaria incapaz de contestar documentos. Quando Gabriel disse que eu continuava lúcido e recusava a venda, a dose aumentou. Foi difícil ler isso no relatório. Mais difícil ainda foi ver os momentos em que meu filho poderia ter parado. Havia muitos, cada um pequeno, cada um suficiente. O processo criminal levou tempo. Não houve final limpo ou rápido. Gabriel fez acordo de colaboração em parte das acusações federais e forneceu informações sobre os intermediários.
Na esfera estadual, respondeu pela tentativa contra minha vida e pela falsificação. A defesa apresentou provas das ameaças ligadas à dívida, mas reconheceu que ele agira conscientemente. Eu compareci à audiência em que ele assumiu a responsabilidade. Quando entrou, parecia mais magro. O cabelo estava curto. Ao me ver, parou por meio segundo e depois baixou os olhos. Durante o depoimento, não tentou transformar medo em inocência. Explicou a dívida, a pressão e a manipulação. Depois disse: nada disso muda o fato de que fui eu quem colocou os comprimidos no frasco e entregou ao meu pai. Fui eu quem perguntou todas as manhãs se ele tinha tomado. Eu sabia o que poderia acontecer. A sala ficou em silêncio. Eu também. Quando o juiz perguntou se eu queria falar, levantei-me. Não pedi que meu filho fosse absolvido. Não pedi punição máxima. Disse apenas que a verdade inteira deveria ser considerada, que ele era responsável, que também fora ameaçado, que o homem diante do tribunal era o mesmo menino que crescera no pomar, mas já não era apenas aquele menino. Terminei com uma frase que levei semanas para conseguir escrever. Amar alguém não exige mentir sobre o que ele fez. E reconhecer o que ele fez não exige apagar tudo o que ele foi. Gabriel chorou sem levantar a cabeça. Eu não chorei na sala. Chorei no carro, sozinho, antes de voltar para a fazenda. Na primavera seguinte, a área norte produziu sua primeira colheita completa. A leste melhorou em tamanho e doçura. A oeste ainda exigia trabalho. Algumas árvores não voltaram. Retirei as que estavam realmente mortas. Preparei o solo e plantei mudas novas usando material genético dos pessegueiros mais antigos. Era assim que meu pai teria feito, não insistir em salvar madeira sem vida, preservar o que ainda existia e começar de novo onde era necessário. Essa diferença também passou a importar. Durante muito tempo, interpretei teimosia como virtude absoluta. Depois daquele ano, aprendi que persistência não significa negar a realidade. Significa olhar a realidade inteira e continuar trabalhando a partir dela. Algumas coisas voltam. Outras precisam ser substituídas. Algumas relações se recuperam lentamente, com água, tempo e verdade. Outras jamais retomam a forma anterior. Gabriel e eu não voltamos a ser pai e filho do modo como éramos antes. Seria mentira dizer isso. Durante a pena, trocamos cartas. Depois, quando as regras permitiram, fiz visitas espaçadas. Havia conversas em que nenhum de nós sabia o que dizer. Havia silêncios que não eram confortáveis, mas também não eram vazios. Na terceira visita, ele perguntou sobre a galeria. A água continua correndo? Continua. E as árvores? Algumas estão melhores do que nunca. Gabriel baixou os olhos. O senhor acha que uma coisa pode continuar viva depois de parecer perdida? Pensei antes de responder. Acho que pode. Mas não porque alguém deseja, precisa existir alguma coisa viva lá dentro. E precisa haver trabalho suficiente para abrir o caminho. Ele assentiu. Não perguntei se falava das árvores. O céu estava passando do preto para o azul profundo quando caminhei para o centro da fileira leste numa manhã de outono, mais de um ano depois da tempestade. Toquei o galho mais próximo. A casca era áspera e fria sob minha palma. Viva! Passei a vida aprendendo a reconhecer a diferença. A frase do meu pai voltou. A coisa mais valiosa nunca é a que aparece na superfície. É sempre a que está por baixo. Ele falava da água, do depósito mineral, das raízes de árvores que pareciam mortas e ainda seguravam vida no escuro. Mas falava também da verdade. Há coisas enterradas sob lama, medo, silêncio e escolhas feitas quando alguém acredita não haver saída. A maioria olha para o que está visível e aceita o primeiro veredito. Vê o campo alagado, os galhos secos e a estaca vermelha dizendo que o solo não serve. Poucos olham abaixo. Eu olhei. Desci ao frio e à escuridão. Encontrei água, rocha, documentos, ganância, medo e uma verdade sobre meu filho que quase me destruiu. Trouxe tudo para a luz. Nem tudo que sobe à superfície é bonito, mas aquilo que permanece enterrado continua exercendo pressão. A água bloqueada matava as árvores sem deixar de existir. O segredo do meu pai protegia a terra, mas também me deixava sem o conhecimento necessário para salvá-la. O medo de Gabriel ficou escondido até se transformar em dívida, crime e veneno. Meu próprio silêncio aumentou a distância entre nós,
até que a margem oposta pareceu inalcançável. Essa foi a lição mais dura. O silêncio pode parecer proteção durante algum tempo. Depois se transforma em parede. Meu pai deveria ter contado. Eu deveria ter ligado mais. Gabriel deveria ter pedido ajuda antes de acreditar que não havia alternativa. Nenhuma dessas frases apaga a responsabilidade de quem fez o quê. Apenas mostra como a tragédia constrói seus caminhos muito antes de alguém perceber aonde eles levam. A luz passou sobre a serra e entrou no pomar devagar. Primeiro tocou os galhos mais altos. Depois desceu pelas folhas e alcançou o chão. A água continuava embaixo, buscando o próprio nível. Eu não atribuía a mim o nascimento daquela água, a formação da pedra ou a força guardada nas raízes. Minha parte fora reconhecer os sinais e trabalhar. Ser paciente quando era preciso. Ser obstinado quando todos diziam que não havia futuro. E ser humilde para aceitar que algumas respostas estavam ali muito antes de eu chegar. Eu acreditava que Deus colocara ali a água, a pedra, a vida escondida nas raízes e o conhecimento que minhas mãos acumularam ao longo dos anos. Não tomei para mim o mérito de criar nada daquilo. Tentei apenas ser o homem que reconhecia o que recebera e não desperdiçava a oportunidade quando ela finalmente aparecia. A terra nunca estivera morta. A água nunca desaparecera. A verdade nunca estivera tão enterrada quanto as pessoas que a escondiam precisavam que eu acreditasse. A resposta estava sob meus pés o tempo inteiro. Eu só precisei ter coragem para procurar. Esta não foi apenas uma história sobre solo, água e direitos minerários. Foi uma história sobre traição familiar que não começou com ódio, mas com medo. Sobre o que o medo faz quando cresce em silêncio. Sobre pequenos gestos que parecem cuidados, mas escondem intenção. Sobre um pai que guardou coisas demais e um filho que pediu ajuda tarde demais. Eu não fui um homem perfeito. Mantive distância quando deveria ter atravessado o espaço. Transformei preocupação em trabalho e amor em coisas que eu fazia sem dizer. Achei que sustentar a fazenda era o mesmo que sustentar a família. Não era. A terra responde a água, luz, nutrientes e cuidado. Pessoas precisam de tudo isso e de palavras. Se eu pudesse voltar à ligação daquela manhã, quando Gabriel respondesse de outro modo. Talvez dissesse que a tempestade abrira uma coisa no chão e outra dentro de mim. Talvez pedisse que viesse sem mencionar dinheiro, sem esperar uma reportagem, sem precisar de uma desculpa. Não posso voltar. Posso apenas não repetir o mesmo erro. Hoje, quando Gabriel escreve, eu respondo. Nem sempre depressa, nem sempre com facilidade, mas respondo. Quando Mauro pergunta como estou, não digo automaticamente que está tudo bem. Quando Osvaldo aparece com 2 canecas, sento por alguns minutos antes de voltar ao trabalho. E todas as manhãs, ao caminhar entre as fileiras, observo a superfície sem confiar apenas nela. Procuro a cor sob a casca. Escuto a água sob a pedra. Presto atenção ao que não está sendo dito. Foi assim que salvei o pomar. Talvez seja assim que um homem comece, muito devagar, a salvar o que ainda resta de uma família. Fiquei com a mão sobre o galho enquanto a luz preenchia as fileiras. Não havia outro lugar onde eu precisasse estar. A árvore se movia levemente no vento, erguendo os ramos na direção daquilo de que sempre necessitou, e sob meus pés, invisível e constante, a água seguia correndo.